Começando mais um episódio do Fábio.live, o primeiro de 2025, e para quem achou que esse podcast não voltaria, voltou. Eu também achei que não voltaria, mas voltou. Estamos aqui. Estamos aqui. E hoje eu já vou apresentar aqui meus 3 convidados. Temos assuntos interessantíssimos aqui e muito importantes também. Mas já vou antes fazer os agradecimentos aqui, porque sem essas instituições, essas empresas aqui, a gente não estaria aqui de volta. Então vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre o The Pollination Project, difícil, que é o apoio fundamental que eu chamei aqui, porque eu não sei se você sabe, mas se você é vegano, se você tem um projeto bacana, existem ONGs internacionais que podem financiar esse projeto. Você se inscreve e aí tem uma seleção, né? Pessoas do mundo inteiro doam dinheiro para essas ONGs e essas ONGs selecionam projetos em várias partes do mundo para apoiar. E foi o caso desse podcast aqui. Ele foi selecionado por essa ONG, The Pollination Project, para a gente poder fazer aqui mais alguns episódios para falar sobre veganismo aqui no Brasil. Então, se você tem um projeto bacana e de repente está faltando esse empurrão aí para você, né, dar o primeiro passo nesse projeto, dá uma entrada no site dessa ONG, dessa instituição. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do YouTube. E aí você dá uma olhada lá, que tem grande chance de você conseguir algum aporte aí para colocar o seu projeto na rua. E o outro apoiador, deixa eu mudar aqui, vamos lá. Ó, você devia ter posto isso aí aquela hora. Eu esqueci. Muita tecnologia. Começou mal essa parceria, hein? Pois é, já viram que o Flávio está aqui, né? Eu vou apresentar vocês já. A gente tem também aqui a Live Up, que acreditou aqui no Fábio.live, que é a maior empresa de marmitas congeladas saudáveis do Brasil. E ela está agora com 6 opções veganas. E está com cupom de desconto, que é esse pequenininho que eu coloquei aqui. Fábio 10, você tem 10% de desconto na sua primeira compra. Mas eu queria chamar a atenção aqui que funciona não só em São Paulo, né? Normalmente as coisas são São Paulo, Rio de Janeiro. Funciona em vários estados do Brasil, mais de 80 cidades, e chega na sua casa. E o melhor de tudo, o preço, R$14,99 a partir de. Mas assim, a menos econômica, vamos dizer assim, é R$17,99. Então assim, é um preço sensacional. E eu já experimentei várias marmitas. Até trouxe aqui, obviamente, a embalagem vazia, né? Só para mostrar para vocês, ó. E é essa marmitinha aqui que chega, tem tudo certinho, tem aqui a tabela nutricional, todos os ingredientes. Então, se você for alérgico a alguma coisa, é tudo realmente muito profissional. É uma empresa que vale a pena conhecer, e eles têm 6 opções veganas agora, mas provavelmente eles vão lançar várias aí ao longo dos meses ou ao longo dos anos, né? A gente espera, se todo mundo continuar apoiando. Então, a partir de R$14,99 você pode ter essas marmitas aí na sua casa. Muito obrigado, Live Up. Fábio 10, para a primeira compra, 10%. Falei, hein? Falei muito. Deixa eu apresentar aqui o Flávio Juste, né? Quase ninguém te conhece, né, Flávio? Vegetarirango, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Tava fechado em você? Ninguém. Começou a ser fechado, né? Fecha Só você falando no fundo aí. Tá. Não, o pessoal tava te vendo já. Tava te vendo já? O Ariel tá ali na técnica, ali só trocando tá. aqui pra mostrar quem tá Bom, falando. muito obrigado. É isso. Olha só, ele fala pra caramba, aí agora ele resolveu não falar. Vai falar o quê? Se deixar, a gente fala. Obrigado por ter vindo. Na segunda vez que você tá no podcast. Acho que é a terceira já. Terceira? Você veio uma vez que foi acho que foi o primeiro episódio, né? Rapaz, eu E tinha uma vez que era na Augusta. É verdade. Depois, acho que foi 2 vezes na Augusta, não foi? Não, foi uma vez na Augusta. Não, foi uma vez na Augusta, uma vez em Moema. É verdade. Esse podcast é nômade. Era, né? Aí eu achei esse estúdio aqui, gostei muito, faz um tempo que tô aqui já. Entendi. Então seja bem-vindo, vamos falar umas bobeiras aí, também falar do seu tipo de ativismo, que é o culinário, né? Ensinando uma das coisas que as pessoas mais dizem que é impossível largar, que é queijo. Na verdade, você ensina a fazer o vegano. Porque na verdade, né, você sabe que o grande empecilho ali, para a maior parte das pessoas deixar de ser vegetariana e dar o próximo passo pro veganismo é o queijo, né, cara? Não tem jeito. Sempre é uma foi, pizza, né? um hambúrguer, né? Daí fica nessa punheta, né? Não sei o quê, o queijo, leite, com amigo e família. E aí eu venho nessa, né? De trazer essa porra desse queijo aí que derrete, faz casquinha. Agora eu tô com os novos queijos gorgonzola, camembert, né? Fermentados, fungados. E você não trouxe, né? Lógico. Pô, isso você sabe que eu ia trazer? Mas no outro podcast você levou, agora que eu lembrei que você levou mesmo. tudo. Amanhã a gente vai gravar de novo, não vai? Vamos gravar outro amanhã. Daí eu vou trazer. Bom. Beleza. Tô também com a
Nath, que é da Sea Shepherd Brasil, é a presidente da Sea Shepherd Brasil, né? Sim. E muito obrigado por ter vindo aqui. Eu sou um admirador da Sea Shepherd Brasil de muitos anos. Eu acho que é uma das ONGs que eu mais acompanhei, assim, desde o começo, assim, causa aquela admiração, né? A gente assistir, assim, aos navios defendendo as baleias e tal. A Sea Shepherd Brasil, bom, a gente vai falar mais sobre isso. Eu tenho muita curiosidade sobre as ações da Sea Shepherd, o que faz aqui no Brasil efetivamente. Muito obrigado por ter vindo. Não, Seja bem-vinda. Obrigada pelo espaço, Fábio. Você tem sido não só admirador, mas também apoiador, né? Você tem apoiado a gente muito aí em algumas das missões que a gente tem. Eu agradeço muito também por esse espaço. Para a gente é fundamental falar com o seu público, né? Que é um público bem extenso, sobre a pauta do oceano, né? E dos animais aquáticos, que geralmente costumam ficar no fim da linha quando a gente fala de veganismo, fala de sistemas fato, alimentares. nunca foi falado nesse podcast. Boa. Boa, preencher Boa todo o chance. tempo aí que faltou. É verdade. Mas muito é obrigada. quase uma reparação histórica com os animais marinhos aqui. Exatamente. Eu sempre falo que eles são a maioria e a minoria. Eu vou explicar um pouquinho por quê. Inclusive, né, quando você fala em parar de comer carne, por que deixam justo de parar por último o peixe? Exatamente. Né? Por que Que é 99% de todas as vidas mortas por ano para consumo. Uau, eu não tinha noção dessa A gente vai porcentagem. falar Vou sobre só apresentar o Gus, eu quero voltar, né? É legal Vai lá. esse papo aí. É Hein? legal. Com certeza. Por que o peixe é o último do nosso círculo de compaixão, né? É. Eu tenho um chute. Eu tenho um chute também. Também. Gus, também. Olá. Gus, que é do GFI. É isso? O Exatamente. famoso GFI. GFI, Good Food Institute. Então a gente trabalha com comida boa. É o Instituto da Comida Boa. Exatamente. Tá bom, muito obrigado por ter vindo. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. O Gus, ele é especialista, ou pelo menos eu sempre vejo você falar a respeito de proteínas alternativas, carne cultivada. Confere? É isso mesmo? Exatamente. A GFI existe para desenvolver o setor de proteínas alternativas como uma solução para ajudar a gente a comer menos carne. Perfeito. Então é isso, cara. Assuntos interessantes aqui que me causam bastante curiosidade mesmo. Tanto o fazer o queijo, do jeito que você faz, enfim, a Sea Shepherd e a GFI também eu sempre quis saber mais. E hoje a gente vai conversar sobre Você nunca isso. trouxe ele aqui? Nunca, cara. Você tá zoando comigo? Eu Vai achei ser a que ele- primeira de Eu muitas, achei porque que eu ele acho que eu tivesse tenho, vindo pra caralho tem muita já. coisa pra falar sobre Tem. o GFI. A gente já gravou junto em Já. 2016. Foi um Faz dos muito primeiros. tempo. Eu ia falar. Foi É? acho que um dos primeiros que eu 16. gravei sobre carne cultivada foi É. de 2017. 17, né? Que eu comecei Nossa, em morava 2017. lá no centro ainda. É. Exatamente. Lá nesse apartamento. Tava começando a GFI. Exato, foi o Né? primeiro Foi ano, foi super logo, legal. foi uma das primeiras É. programas, coisas que a gente nem chamava tanto podcast que não tava na moda ainda, né? Né? Nem tinha Então, a gente- podcast assim, né? Era um programa do YouTube, né? Sim. Mas a carne cultivada já em 2017, vocês estavam falando sobre isso? Já. Caraca. Exato. Quando que Assim, surgiu a em carne outra- cultivada? Vamos carne- lá, a gente vai falar do peixe, vai lá, acho, vai mas vamos falar da carne cultivada. Já estamos aqui mesmo? A carne cultivada, na verdade, é uma pesquisa bem antiga, assim. Desde a década de 90, as pessoas tentam fazer isso, né? Não quer Sim. dizer que já tem alguém de fato fazendo. Até em 2006, quando essa pesquisa começa a ficar um pouco mais séria mesmo. 2006. Né? A eu gente comia acha que é carne uma ainda. coisa recente, Comia mas carne nem ainda? tanto. Eu comia carne em 2006 para 2007 que eu me tornei vegetariano. E esses 18 tempos, anos, então, já isso. faz 10 anos que a primeira refeição de carne cultivada foi servida. Né? Foi Que aquele também hambúrguer? Exatamente. De 250 mil dólares, Isso, uma é. coisa assim. Eu dei Exatamente. essa notícia. Aí eu já estava mais atento. Então, assim, é uma Que ano foi tecnologia isso? bem nova. 2015. 2015. Nossa, recente. Mas ele falou, faz 10 anos. Que, É. que Faz ano 10 foi? anos. Essa conta é muito Que ano que a difícil. gente está hoje? Estamos em 2025. É tipo aquele negócio do anúncio do bolo, né? Do quê? É, o anúncio do bolo. A pessoa fala assim, vendo bolo de chocolate na rua tal horário. Mas que bolo que é mesmo? Que horas que vai Você vai vender? vender? Qual que é o Quanto é que endereço? custa? Perdão. É isso. Não, Vamos mas lá, assim, Gus. a tecnologia ela começou a se desenvolver mais a sério olhando para a medicina. Né? Então, o primeiro cara que conseguiu fazer isso, ele era um cardiologista, né? Mark Post, fez isso numa universidade desse da nome. Holanda. E aí eles estavam estudando como fazer um órgão que não desse rejeição nas pessoas. E a ideia é, você vai usar a sua própria célula para cultivar, por exemplo, um coração novo. E se a pessoa precisa de um transplante, ela coloca esse coração feito a partir das próprias células, ela não vai ter rejeição.
Olhando para esse setor médico, essa pessoa teve a visão de, mas se é possível fazer tecidos, né, animais a partir de células, por que a gente não está substituindo, então, a produção de animais por essa técnica? E aí começa essa ideia de que eu poderia pegar uma célula de um animal, reproduzir essa célula indefinidamente e fazer quantidade infinita de carne a partir dessa célula, que é mais ou menos o que veio o setor de carne cultivada para fazer. Ainda é uma tecnologia bem distante, mas que já tem conseguido chegar mais perto, né? Então agora a gente já tem essas empresas começaram a ter fábricas, né? A gente já chegou num momento onde está sendo vendido em alguns países ainda em pequena escala, né? Tem Singapura, já comeu, tem nos Estados Unidos, já comi. Né? Já comeu várias marcas ou como eu comi dois tipos diferentes. Eu comi um salmão. E eu comi também uma que era a gordura, na verdade, que é uma outra coisa também, que né, tem várias empresas que acreditam que o ponto principal é você simular a gordura. Se você colocar gordura animal num hambúrguer de proteína de soja, ele vai ficar com gosto muito parecido, porque aquele cheiro da gordura fritando, a sensação, né? Então, tem empresas que estão focadas em fazer só a gordura. Tanto que tem hambúrguer de soja, de leguminosas no geral, que usa a gordura de coco, né? Porque é saturada e dá uma sensação parecida. Deve Exato, ser isso, né? Mas ela não tem o sabor, o cheiro, essas coisas da carne normal. E foi interessante, porque essa primeira que eu recebi na minha casa, né? Que eu tava ajudando uma empresa que precisava mandar pro Brasil por causa de um teste. Exato. E eles precisavam testar o envio. Então eles estavam mandando pra minha casa e toda vez chegava estragado, eles mandando naquelas caixas cheias de gelo, até que um dia chegou, de fato, e então chegou, você pode comer. E eu fritei na minha casa. Então foi uma experiência... Sozinho, tava na minha cozinha, não podia nem tirar foto. Que você não comia nada de origem animal? Fazia nessa época uns 5 anos, assim. Tá. E eu sempre brinco, assim, as pessoas acham que nós que trabalhamos em proteínas alternativas vai ser sempre a melhor referência, mas na verdade eu já parei de comer carne faz tanto tempo que... Entendi, é verdade. A melhor referência é quem comeu carne no almoço, vamos dizer assim, né? Exatamente. E eu acho que o que eu mais senti diferença desse hambúrguer que era feito de gordura foi exatamente o ato de fritar. Porque o cheiro que vai saindo daquilo muda bastante, né? Quando você come uma coisa que tem aroma, por mais que seja um aroma natural, etc., ele libera aquele aroma que foi colocado no produto. Quando você tem uma gordura natural, de fato, ela começa a fritar, e aí ela começa a soltar um cheirinho específico, aí a própria gordura derrete e forma um cheiro reagindo com a carne, depois fica aquele cheirinho de queimado no final. Então, pra mim, o que mais eu achei impressionante nesse coisa da gordura foi o aroma, assim, como você sente o ato de cozinhar de um jeito diferente. E esse hambúrguer que você comeu, ele era essa gordura animal cultivada em ambiente, né, em ambiente controlado, que comumente é chamado de laboratório, mas não é bem um laboratório, né? Exato. A gente tem chamado de carne cultivada, porque não é assim, tudo que é desenvolvido na indústria de alimentos é desenvolvido num laboratório, mas aí na hora de fazer vai para uma fábrica, né? Então vai ser produzido numa fábrica, assim como os outros alimentos da indústria. E ele era um hambúrguer como esses que a gente compra hoje no supermercado, feito de proteína vegetal com gordura de coco, igual você falou. Então ele era proteína vegetal, só que com gordura animal cultivada. Exatamente. Trocou só a fonte de gordura. E mudou completamente? Mudou completamente. O sensorial do produto muda demais, assim, o sabor, o aroma. É de alguma marca específica? específica, gringa, ou é de uma pesquisa? Esse era de uma empresa que chama Mission Barnes. Tá? Hoje em dia eles são mais focados em fazer bacon, em fazer coisas também a partir de gordura. Eles são uma empresa focada em gordura. Mas hoje tem até empresa de gordura aqui no Brasil também. Startups já que fazem isso. É em Porto Alegre ou não? O não. Fábio não estava envolvido numa parada dessa? Que era do... Acho que não. Não. Que era do Green Kitchen, né? Pra quem não tá em casa. Sim. Do restaurante aqui em São Paulo. Mas teve um teste de gordura no... Exatamente, não teve lá a Selva. Teve, exatamente. Entendi o que você está pensando. Quando a Selva, que é essa startup do Brasil, quando eles fizeram a primeira linguiça... Selva? É o Bolsonaro? Não, com C. Os militares? Com C. Achei que era coisa dos militares. Quando eles fizeram exatamente isso. Eles pegaram a linguiça da Green Kitchen, que era feita de proteína vegetal, e em vez de colocar a gordura vegetal que eles sempre colocavam, eles trocaram e colocaram uma gordura animal cultivada a partir de células. Mas eles estão conseguindo cultivar aqui no Brasil essa selva com C? Com C. É uma empresa totalmente brasileira. Tem também a Sustinere Pisces, o nome mais complicado ainda em latim, mas que eles fazem peixe. Inclusive, uma empresa do Rio. No Brasil. Olha, uma empresa do Rio, que acabou, inclusive, de fazer uma captação para construir, assim, para crescer e tal, de crowdfunding, e acho que foi uma campanha super bem sucedida, pelo que eu acompanhei de LinkedIn, assim. Então tá bem legal, assim, só que, óbvio, até isso estar em larga escala no mercado, isso que eu queria saber, eu queria na minha mesa aqui.
Assim, eu acho que logo a gente vai ver em restaurantes, que é mais ou menos o que está acontecendo nos Estados Unidos, em Singapura. Você vai em um Sim. lugar específico e tem, numa pequena quantidade, né? E aí a tendência é que isso vai expandindo com o tempo, Tá. o que é natural da tecnologia, né? Se Mas você não for tinha uma pensar. conversa que os grandes players de carnes aqui do Brasil estavam desenvolvendo isso? A JBS fez um centro gigantesco Uhum. onde que era? Em Florianópolis, eu acho. Exato. Sapiens, eu acho que chama. A JBS fez um investimento de 100 milhões de dólares nesse setor, né? E eu acho que isso já é um assunto super interessante, porque a Por gente está que que falando eles- da indústria de é carnes, sinal olhando que para isso, É futuro, né? né? E assim como a indústria de carro não depende da combustão, né? No final do dia eles estão vendendo transporte, não estão vendendo carro, não estão vendendo a combustão, né? A indústria de carnes no final do dia está vendendo a proteína que as pessoas querem comer. Se as pessoas estão comendo outra proteína, elas conseguem vender outra coisa. E isso mostra o poder do nosso consumo também, até de um jeito mais amplo, né? Mas voltando para o caso da JBS, eles investiram 100 milhões de dólares, fizeram um centro de tecnologia de alto nível em Floripa, dentro do Sapiens, lá em Floripa, que está para ser inaugurado agora, né? Então, investimento, eles começaram a construir e eles compraram uma fábrica na Espanha, que já estava pronta, que era uma startup que já Esqueci estava o nome, pronta mas eu falei na sobre Espanha. isso já também. É. Então, eles fizeram um essa investimento. espanhola tem o know-how, né, de como fazer. E Eles querem já tinham pesquisar meio que uma mais. fábrica mesmo, exato. E aqui eles estavam tá. fazendo a parte mais de pesquisa. Eles falaram, pelo menos para a imprensa, que em 2024 ainda teria alguma coisa no supermercado, mas atrasou. Pelo jeito você está falando que vai inaugurar ainda e tal, né? Exato. Nem estão pesquisando. Aqui então, no né? Brasil? Não, eles estão É, pesquisando. Ah, é? Eles falaram em 2024. Ah, eles é? vão ter no mercado. Falaram Carne mesmo. cultivada. Ainda não chegou, de fato, mas assim, eles estão em vias de, né, eu acho. Será Não- que em 2025 chega? Talvez. Eu torço É. para que sim. Vai depender de aprovação da Anvisa, tem toda uma série Mas de eles já coisas estão, acontecendo. no Brasil, eles já estão produzindo. Não. Só Não. tá em fase de teste E ainda. laboratório. exato. Eles têm hoje um laboratório que está lá no mesmo lugar, no Sapiens, mas eles estão construindo um prédio novo. Hoje eles estão meio que alugando um espaço dentro de um prédio que já existe lá e eles estão construindo um prédio novo que vai ser um centro de pesquisa mais avançado. Mas a pesquisa no Brasil já está acontecendo desde que eles começaram a fazer Tá isso acontecendo, 3, então. 4 anos atrás. E eles exato. conseguiram já dar estrutura, tipo um bife, alguma coisa assim? Porque esse era um É grande difícil de problema. saber, são segredos industriais, assim, né? Mas Acho teoricamente. que não pode soltar isso. Não, eu nem A sei, eu GFI nem tá- sei. É isso que eu ia falar. A GFI tem alguma. Tem A parceria gente- com eles pra isso ou não? A gente fez a parceria para começar esse projeto mesmo, né? Então, Tá. o objetivo do GFI é engajar as pessoas, as empresas no setor. Tá. Então, eu não fico dando consultoria para uma empresa que poderia pagar por uma consultoria, assim, não faz sentido. Ah, o E- GFI é É uma uma ONG. cobra das empresas. então. Exato, é uma ONG. Né? Ah. Então, o nosso objetivo era abordar a JBS, mostrar para eles que esse mercado existia, tentar convencê-los a investir nisso. Mas aí, depois, todo o trabalho, efetivamente, que eles fizeram, Sim. foram eles que fizeram. Né? A gente continua tendo uma relação no sentido de troca de dados, a gente faz pesquisa de consumidor, tem assim, envolve as empresas, às vezes, para medir tamanho de mercado, coisas desse tipo. Entendi. Mas a gente não presta serviços de consultoria para as empresas, né? Até porque eu tenho 2 cientistas, eles têm 200 mil funcionários, né? Então, Sim. eles conseguem ser muito maiores do que a gente em um estalar de dedos, né? Mas Foi tem algum literalmente país, isso. em algum país já existe uma tecnologia para dar formato já? Onde Já, está mais né? avançado Já, é né? Singapura. Singapura. Ah, É. Mas é sempre, ou quase sempre, uma mistura com vegetais também. Você vai colocar uma estrutura de formato de base vegetal normalmente e enxertar isso com células que vão seguir esse formato. E tem inclusive algumas empresas, né? O quanto de células você precisa ter para chegar no mesmo sabor é um grande debate que influencia bastante no preço. Se eu precisar lançar um produto que é 100% células, esse produto inicialmente vai ser caro. Né? E isso é natural, é o ciclo de desenvolvimento de qualquer tecnologia. A gente pensa no celular, quando lançou, né? Aqui a gente estava brincando antes, fazendo piada com a nossa idade, mas quando lançou o celular, a gente tinha aqueles tijolos da Baby, né? Que a bateria durava 5 minutos, não mandava mensagem e só tinha uma operadora que falava naquilo. E isso as pessoas muito ricas tinham, né? Hoje em dia, a nova geração não está sabendo mais usar computador, porque eles têm tudo na mão, no celular, virou Pois tudo é. celular. Né? E uma mudança de 30 anos. Pode perguntar uma coisa? Desculpa, sabia que não é só você fazendo pergunta aqui, né? Não, Programa. mas nem é pra ser. Por favor. Eu acho que gera curiosidade. Eu tenho perguntas sobre os oceanos também. então Maravilha, pode. guarda todas elas. Não, minha dúvida é a seguinte, é óbvio, né, que agora é realmente economicamente inviável, a gente está falando de pequena escala, né, ainda há muito para aprender. Mas você pode descrever um pouquinho como que é o processo, por exemplo, quais são os insumos que são
injetados, né, na produção dessa gordura ou dessa carne cultivada, uso de água, enfim, está se discutindo um pouco de o quão isso pode ser sim uma grande solução ou mais ou menos seria para conter, por exemplo, as pessoas que realmente buscam aquele gosto, né, igualzinho à carne, mas seria algo que a gente dificilmente substituiria, por exemplo, a quantidade de proteína que a gente hoje come no planeta. Queria entender mesmo. Perfeito. Deixa eu só complementar. Tem uma questão também sobre, animal, né? sobre se proteína essa... a gente come muito vegetal. Isso. Tem uma questão também sobre se essa proteína cultivada ela pode ser considerada vegana ou não. Esse é outro debate. Então tá, a gente vai entrar nesse outro debate mais pra frente. Fique aí. Depois a gente volta no debate do veganismo, que é bem legal. É. Mas assim, esse também é super legal. Mas a parte assim de ciência, eu vejo que muito provavelmente vão ser ciclos. Né? Então não vai acontecer de uma tecnologia surgir e substituir 100% do mercado de carnes, né? Que é hoje um dos maiores mercados do mundo, que já está na casa dos trilhões, que a gente produz realmente muita carne no mundo. Mas vai ser uma coisa rara, eu acho, né? Não necessariamente, eu acho que assim, depende da linha do tempo. Né? É. Então, no primeiro momento, muito provavelmente a gente vai começar a ter esses aditivos como a gordura, e aí você vai fazer produtos mistos, depois você começa a ter hambúrguer, você começa a ter bacon, que é feito só de gordura, que é mais fácil de fazer, você começa a ter as linguiças, mais ou menos como a carne vegetal, né? O ciclo começa pelos produtos processados, porque é mais fácil de fazer, ele não tem estrutura. É muito mais difícil você copiar um peito de frango, por exemplo, que é uma coisa única, do que você copiar um hambúrguer. O hambúrguer, qualquer coisa moída vira hambúrguer. A gente pode moer qualquer vegetal do mundo, a gente faz hambúrguer moldando. Então, para a indústria é a mesma coisa. Né? Fazer uma carne vegetal ou uma carne a partir de células com um hambúrguer, uma coisa desestruturada, é fácil. E eu acho que isso chega no mercado logo. Olhando para a carne mais estruturada, aí você começa a ter desafios. E esses desafios, quando a gente está falando da tecnologia, né, eles abrem caminhos que não dá para você ter certeza de quais caminhos vão ganhar. Igual, assim, eu tento dar exemplos de coisas que a gente viveu, mas não sei se vocês lembram, na época que lançou o Bluetooth, tinha outras tecnologias que competiam. Na época que lançou eu até falei Bluetooth, mas o DVD, que depois foi substituído por... O que era aquele DVD era mesmo? terrível, aquele disquete Blu-ray. Blu-ray. Blu-ray, era ele que eu tava pensando, não era Bluetooth. Desse Blu-ray. tamanho assim, né? Mas os Blu-rays... Era um DVD... É um vinilzão de... Um vinil de... parecia um CD, né? Na época de substituir o CD, tinha várias tecnologias. E a Blu-ray ganhou por um tempo e depois digitalizou, todo mundo perdeu, né? Deixou de existir mídia física. Então, nesse momento, quando a gente olha pro setor, tem várias tecnologias possíveis. Tem gente tentando fazer impressão 3D, né? Então, você põe uma impressora para imprimir fisicamente aquele produto. Tem gente tentando misturar com planta. Algumas empresas acreditam que elas vão conseguir fazer um produto perfeito, com a mesma sensorial de origem animal, com 3% de células e 97% de produto vegetal. Então, só para a gente ter uma referência do que pode acontecer. Considerando que a gente já tem carnes vegetais no mercado agora, que são bem parecidas mesmo, né? Você tem hambúrgueres que são bem parecidos. Que já engana alguém você hoje falou, em dia. Se colocar uma gordura, alguma coisa... Tem uma questão de ferro ali também, né? Que dá um sabor de um saborzinho. Carne, E a própria mudança de cor, tudo isso envolve. Mas então, enfim, existem vários caminhos de tecnologia. Hoje o mais básico, se a gente fosse falar do caminho de produção, né? Primeiro a pessoa teria, o cientista, enfim, teria que coletar uma célula de um animal. E aí que entra a parte que a gente vai ter que discutir do veganismo depois. Essa célula ela pode ser coletada, dependendo do tipo do animal, até de uma forma não invasiva. Né? Então eu posso pegar uma célula-tronco de uma pena, por exemplo, e fazer carne de frango. Teve uma empresa que fez isso, inclusive. Exato, que é a Just, lá dos Estados Unidos. Inclusive o frango, acho que está vivo até hoje. Uma pena que caiu, eles pegaram aquele sanguinho. A Just Egg? Exatamente. Que é a Just Egg? Aquela mesmo. Olha! Eles fazem carne cultivada de frango. Caralho! Eles aqui vendem em Singapura com a marca Good Meat, vendendo frango. Isso eu não sabia. Então é a mesma empresa. Ou, sei lá, se abriu uma filial em Singapura, não sei o quanto é 100% a mesma acionária. Não é aquela história do grão de gergelim lá, né? Do tamanho do grão de gergelim. É essa mesmo. Mas tirou do animal da pena. Da pena. Então, no frango você pode tirar da pena. Numa vaca, por exemplo, você tem que dar uma injeção na vaca para tirar esse animal. Então você vai para tirar essa célula. Então você vai tirar uma célula que é do tamanho de um grão de gergelim. É mais ou menos infinito. E essa é a parte legal, né? Então, assim, é um grão de gergelim de células que é como se a gente fizesse uma biópsia. Não sei se alguém já teve esse desprazer, mas vem uma seringuinha, tira ali um pouquinho de célula e essa célula faz infinito. É mais ou menos, também um exemplo, os cientistas escutam eu falando, ficam bravos comigo às vezes, mas eu falo de jeitos que às vezes é mais fácil para... aquela vaca vai viver para sempre.
vai viver pra sempre, porque ela não precisa ser Pra morta. sempre não, né? Até a velhice dela. Mas as células dela estão prosperando. Aí é uma correto, discussão ética, né? correto. Ela tá naquela célula. Não Essa tá é naquela outra, célula. aquela A gente tem. conversa. Essa é uma discussão até humana, mas a gente volta nisso. Tá. Então eu tirei a célula, fiz uma biópsia lá, tirei essa célula. Essa célula vai ser imortalizada, que é mais ou menos como se fosse o levain que a gente usa na padaria. Então você tem ali um bolinho de células, você alimenta elas, ela cresce. Você tira o que cresceu, continua alimentando, ela cresce. Você tira o que cresceu. Então, sim, o processo, o cientista aqui vai estar tocando jogando a garrafa em mim. Mas assim, para leigos entenderem, né? Lembra quando a gente tem aquelas padarias da Europa que falam que elas usam o mesmo fermento desde 1600, Cerveja coisas desse também tipo. tem isso, né? A mesma levedura e tal. Então, assim, qualquer coisa que você cultiva, teoricamente você pode cultivar de uma quantidade Kombucha indefinida. Né? Kombucha também. Exatamente. Então essa célula ela vai ficar viva e aí você precisa colocar ela dentro de um bioreator. Esse bioreator, ele é uma máquina que ela vai basicamente imitar o corpo. Né? A célula ela só fica viva na condição certa de temperatura, né? Tanto que se subir a nossa temperatura a gente morre. Ela depende de pressão, de umidade, de condições que seria como que essa célula teria dentro do corpo do animal. Então você vai colocar essa célula dentro de um bioreator que imita o corpo do animal, que vai ter as mesmas condições de temperatura, pressão, umidade. E aí você vai alimentar essa célula com um meio nutritivo. Mas pera lá, Hoje- como que você fala pra essa célula? Você é músculo? Você tirou uma célula de músculo, ela já era músculo Ah, não é quando você tronco. tirou. Porque tronco Você não é pode necessariamente tirar uma músculo. célula tronco e aí você passa por um processo de diferenciação onde eles têm que estimular a célula do jeito certo para ela virar músculo. Tá. Ou você pega uma Não célula. precisa de nada animal pra fazer isso. Você pode fazer de maneira sintética. Os insumos que ela perguntou que eu tô curioso. É. Eu vou entrar na polêmica Qual que é o dos insumos alimento agora. dessa célula pra ela crescer? Que é o meio nutritivo, né? Meio Então, assim, nutritivo. essa parte da diferenciação, essas coisas tá bem, assim, já tá bem resolvido na ciência, porque se usa isso em outras áreas da ciência, tá? Mas a parte, e isso não exige também grandes ingredientes muito complexos. Onde está a complexidade? Na nutrição das células, que é o meio nutritivo. Primeiro, você precisa de umas moléculas grandes, né, que carregam determinados nutrientes e que elas hoje não, na verdade. No passado, elas eram obtidas por um produto que chama sérum fetal bovino. Exato. Então você precisa literalmente tirar essas células que vêm de um feto. Né? Então ele vem da produção de animais, você tinha lá uma vaca grávida e ali você tem abate de vaca, você tem fetos, então isso faz parte da cadeia da carne, então você tirava essa substância. Do leite, principalmente, né? Muitos animais jovens são mortos também, né? Exato. Então, pra tirar aquele ácido do estômago, né? Não, Então, o tô ácido do falando estômago outra é coisa. outra Não, coisa. isso É daí outra é pra coisa. coalhar. Sérum Pra do coalhar, feto, É outra Não, mas coisa. sérum do feto é dentro da placenta, É o provavelmente feto mesmo, do você útero precisa da vaca. do feto. E Você tem utiliza- que matar a vaca ou não? Você fazia só Não, com... mas o feto sim. Ah, né? com certeza. E usa pra que isso aí? Oi? E usa pra que esse Isso sérum? utilizaria nessa fase de alimentação da célula. Só que isso sempre foi o desafio da indústria de não utilizar isso. E não só porque a indústria é boazinha e não quer utilizar animais no produto, mas porque esse é um ingrediente muito de baixa disponibilidade, que você não consegue ganhar escala, que é super caro, que não tem Sério? padronização. Eu achei que fosse super disponível por conta da indústria do leite e tal. mas Assim, se é você por causa da precisa padronização, acho para que é o problema. ciência, sim, né? Mas eles não ficam abatendo feto. Normalmente eles deixam nascer, né? Então esse ingrediente não é um ingrediente que a indústria da carne produz, ela produz para ciência só. Qualquer ciência que mexe com células usa esse ingrediente, então tem um pouco de produção que vai para ciência. Mas numa escala de produção de volume de carne não seria possível. Então substituir o sérum fetal bovino é um dos grandes desafios da indústria desde o primeiro dia. Né? E hoje todas as indústrias que estão fazendo fábricas, elas alegam que substituíram, tá? Ou que elas têm solução para isso. E aí, obviamente, vai depender do momento em que elas passarem pelo regulador e conseguirem provar isso. Por exemplo, no Brasil, elas vão ter que provar isso para a Anvisa, que elas conseguiram Mas será que a usar esse Anvisa vai ingrediente. buscar essa informação? Você tem que mostrar tudo que você usou num produto, assim, né? Então, Entendi. a gente vai saber pelo processo regulatório. Entendi. Então, enfim, esse sérum fetal bovino é o único ingrediente de origem animal que seria utilizado no processo produtivo, mas já é um grande desafio da indústria tirar isso desde o começo, assim, sempre foi o objetivo da indústria. Não tem como transformar isso numa indústria grande usando esse ingrediente. Mas ele é utilizado uma única vez ou sempre vai ter que ter isso aí? Sempre tem que ter. Sempre tem que ter. Porque ele Até é o meio contraproducente, nutritivo. né? Vamos combinar. É. É De certa contraproducente, forma, exato, não dá. Então, assim, hoje as indústrias já estão fazendo sem isso, né? Já teve Sem? muitos anúncios de indústrias, assim, não tem como você fazer uma produção em larga escala com esse ingrediente. Você ainda Essa que pode ter você muita provou- pesquisa acontecendo. Essa que você provou já era 100, provavelmente, porque já era uma Provavelmente fábrica, sim, né? exatamente. E o E que aí será a que eles usam no gordura e lugar? tal.
eles têm que usar outra molécula vegetal grande que possa a gente está falando de coisas nanocelulares, né? A gente está falando de células, de coisas que a gente não consegue ver a olho nu. Sim. Mas esse grande, ele pode vir, é uma proteína, Uma proteína, né? que é macro e tal. Que é macro, exato, que é maior. Então eles têm que usar, e aí eu não sou cientista, desculpa, gente, eu sou administrador, então eu consigo ir até um nível. Mas a sua formação é administração? Administração, Nossa, exato. não parece, realmente. Eu já tô nessa há 10 anos falando disso, então acho que eu aprendi. Mentira, cada vez eu aumento mais a coisa, 8 anos. Eu fui no outro podcast e falei, eu tô fazendo 9 anos. Aí depois eu saí do podcast e falei, gente, eu errei a minha data, porque eu tô fazendo 8 anos, não 9 no dia faz, mas enfim. Mas o povo não liga. Tirei a célula do animal, coloquei essa célula num bioreator. Nutrição. A parte da nutrição é o mais difícil. Independente do ser um fetal bovino, você precisa dar para essa célula um conjunto de nutrientes que é muito parecido com o que ela recebia dentro do animal. Então, se você coloca, por exemplo, muita vitamina, você mata a célula. Não é uma coisa que ela vai comer só o que é bom para ela e o resto ela vai conseguir deixar passar, entende? A célula ela é mais vulnerável, ela absorve qualquer coisa que você coloca ali. Então, você tem que criar esse líquido que chama meio nutritivo com os nutrientes exatos que aquela célula precisa receber. Ele vai ser específico para o tipo de animal, para o tipo de célula e para o que você quer fazer a partir daquilo, como você quer que essa célula se reproduza. Até dentro disso que começou essa história de que a gordura é mais fácil. Que os cientistas brincam que quando você erra, vira gordura. Você está tentando diferenciar uma célula. Você errou, ela vira uma célula de gordura. Então é a última coisa do processo de diferenciação e também a gente vai precisar de um cientista para explicar. Mas assim, a coisa mais fácil de fazer com uma célula é fazer ela se diferenciar em gordura. E é mais difícil diferenciar em músculo, por exemplo. Né? Então eles têm que nutrir do jeito certíssimo e aí essa célula vai começar a se reproduzir. Quando ela se reproduz, vira carne moída. Certo? Então, uma primeira etapa que foi a proliferação celular, onde a célula se reproduz, você tem ali um grande tanque de carne moída. Agora, você tem o desafio de como você estrutura o crescimento dessa célula. Né? A gente não come só carne moída. Então, se eu quiser, por exemplo, se a gente está falando de um salmão, ele tem pequenos pedacinhos de músculo cortados com pequenos pedacinhos de gordura. E essa é uma estrutura que, apesar da natureza formar naturalmente, ela é muito complexa de você replicar. Você precisa dizer que naquele micro quadradinho vai ter uma célula de músculo e naquele outro micro quadradinho vai ter uma célula... Pixel, né? Praticamente. Exatamente. Então aí tem uma outra estrutura também no celular que a gente não enxerga que chama scaffolding. Scaffolding, a tradução seria arcabouço, é a mesma palavra que usam, que também os cientistas já pararam para parar de usar esse exemplo, mas vou usar, para andaime, que eu acho que é uma palavra que me faz entender melhor. Às vezes quando você está vendo uma obra, você vê aqueles andaimes montadinhos assim na frente da obra, né? Você vai encaixando assim, é mais ou menos isso num nível microcelular. Então você vai criar uma estrutura que aí aqui encaixa certinho uma célula de músculo, tipo aqui encaixa certinho uma célula de gordura. Assim, a cadeia DNA é isso, mas ela é torcida, né? Aqui você vai fazer num plano mais... vai ser um formato diferente, digamos assim. Então você precisa dar um lugar para aquela célula colar e ela conseguir crescer colada naquilo. Né? E aí isso é o scaffolding, isso é uma das possibilidades da textura que é a mais utilizada hoje. Outra possibilidade que eu falei, impressão 3D. Outra possibilidade é você fazer um scaffolding vegetal aonde uma parte do produto já seja o próprio scaffolding, né? Então o scaffolding ele pode ser consumido pela célula, então ele pode ser uma estrutura, assim, um açúcar, assim, também, de novo, não entendam isso de uma forma científica, mas uma coisa que a célula vai comer, igual o açúcar do fermento, né? A gente põe lá açúcar no fermento e depois o açúcar não tá na receita final porque o fermento comeu para crescer. Então a célula pode comer o scaffolding dela, ou ela pode colar numa coisa que a gente pôs para ficar ali, né? Por exemplo, uma proteína vegetal. Então ela pode entrar numa estrutura já de proteínas vegetais e ficar colada ali. Esse processo todo produz carne, se a gente for fazer uma coisa como um bife, em alguma coisa como de 3, 5 semanas. Então a gente está falando de um processo de pouco tempo, né, que a gente consegue produzir grandes quantidades, ou que teoricamente, né, no momento em que essas coisas estiverem em escala, conseguiria produzir grandes quantidades de carne. E exatamente por isso, esse processo é muito mais eficiente. Então hoje, comparado com a carne de vaca, né, você falou como que isso é isso na eficiência produtiva. Mais ou menos 90% menos uso de recursos. Então 90% menos água, menos... que pode ter algumas mudanças de cadeia produtiva. Então esse é um processo mais intensivo em energia elétrica, por exemplo. Por mais que, às vezes, as pessoas achem de uma forma fantasiosa que a proteína animal é produzida sem energia elétrica, né? Então, imagina se você tem hoje um galpão cheio de frangos e você não tem refrigeração ali, por exemplo. Já morreu todos os animais, certo? Então, assim, a produção de animais...
às vezes ela é muito vista como a minha galinha no meu quintalzinho, que eu faço sem comendo energia minhoca, A elétrica. vaquinha, né? E não é bem por aí, né? Uhum. E ainda mais nos sistemas intensivos, como dos Estados Unidos, tal, que a vaca fica lá parada e presa e ela recebe alimentação, então isso também usa energia elétrica. Mas assim, hoje o maior desafio é, teoricamente, usaria mais energia elétrica do que o que poderia utilizar dentro de uma produção caseira, por exemplo, de um animal. Mas nada que né? impeça fazendas de energia solar, por exemplo, para Exatamente. alimentar uma fábrica. Isso É a coisa mais exatamente simples isso. do mundo, Então, né? assim, quanto mais suja a energia elétrica, mais suja vai ser o Sim, seu processo produtivo no final das contas. E nutrição é energia, né? A gente só tá mudando a fonte de energia de certa forma. Exato. Você tem que tirar de algum lugar. Então tem alguma coisa, enfim. Mas aí se você instala uma fábrica se dessa num transforma. lugar que queima carvão para fazer Aham. energia, aí verdade. você pode Cara. ter um número pior. Deixa eu Né? perguntar uma coisa. E o insumo, né? Pelo que eu tô entendendo, insumos vegetais, que tem alguma composição que enfim, é ideal para aquela célula, mas, por exemplo, a gente poderia ter muito mais liberdade de pensar em insumos mais abundantes na natureza ou que sejam mais eficazes de serem produzidos na natureza do que insumos que são muito Com certeza. danosos, assim. Com certeza. Eu acho que teria uma variedade desses insumos. Alguns desses insumos, eles poderiam vir do vegetal. E aí também envolve outras polêmicas, mas você poderia ter, por exemplo, hoje você tem empresas tentando fazer produções geneticamente modificadas que você está adaptando aquele vegetal especificamente para a produção de insumos para alimentar células. Então você faz um Tentando não, estão arroz... fazendo. Não. Em larga escala. Não, no Brasil não. Não? Assim, Mas pra para esse isso fim, não. não. Para isso não. Ah, para esse né? fim. Exato. Você tá. tem hoje a genética, a modificação genética que você tem no Brasil é para ser resistente a pesticida. Né? Mas você tem empresas, por exemplo, no Japão, produzindo um arroz que ele é ideal para depois você transformar nesse meio nutritivo, porque ele já vai trazer alguns entendi. dos nutrientes que precisa ter ali, só que isso ele precisa ser geneticamente modificado. Então isso é uma possibilidade. Mas outra possibilidade é você fazer Mas a partir... arroz não é uma boa escolha, não, hein? Não, mas a partir dos próprios vegetais impacto. hoje, assim, Aham. né? Por Então... conta da plantação, Do que é impacto de alagada. água também, É. Mas pensar que, assim, tudo que não existe é uma restrição para a indústria. Sim, sim. Então não tem como hoje a indústria se basear, por exemplo, num grão geneticamente modificado que não existe, porque não existe. Não tem como elas crescerem. Isso pode ser um dos caminhos para o futuro. Né? E até quando você pensa como que isso pode impactar a agricultura. Talvez um dia a gente vai ter menos demanda desse vegetal geneticamente modificado para alimentação direta do animal e aumentar um pouco a demanda de um outro vegetal que talvez pode ser geneticamente modificado também para alimentar células, Nossa, mas por a exemplo. diferença vai ser muito grande, né? Muito grande. Muito Hoje a grande. gente tem 85% das terras aráveis do planeta ocupadas pela produção de animais ou da Se a monocultura gente para alimentar os pegasse animais. 5% disso, acho que 90% você É. reduz, né? Então, mais ou menos, a redução de recursos é em 90%. Eu vi que tem um país que já tem uma ração animal. eu postei essa semana. Foi você que postou, não foi? então. Foi na Inglaterra. Inglaterra, né? Tá liberado e tá à venda já. E Então. tá liberado nos Estados Unidos também. Uma ração para cachorro, especificamente, com carne cultivada. Isso é legal e até isso abre... Essa discussão da carne cultivada é muito legal, mas essa história, até a primeira empresa que começou a fazer isso, né? Eles começaram a cultivar carne de rato. Por quê? Carne de rato é a carne mais estudada, rato é a coisa mais estudada que existe no mundo. Eu não sei se vocês já viram experiências em planta, muitas vezes eles fazem em tabaco, porque é a coisa mais estudada também e é fácil você enxertar uma célula no tabaco, fazer uma experiência assim. E a carne de rato, o rato, ele é o bicho mais estudado que existe no mundo. Então é o bicho que a gente mais entende da diferenciação de células, de tudo, porque todos os testes são feitos em ratos, né? Como parte da exploração. Então, essa empresa falou, nossa, tem tanto conhecimento sobre rato que seria mais fácil eu fazer uma carne de rato. E aí, a ração para gato, ela pode ser, por exemplo, uma carne de rato. Né? E eles começaram a tentar fazer ração para gato a partir das células de ratos. Não é essa empresa que conseguiu a aprovação, é outra, mas essa é uma ideia muito interessante, porque assim, vendo isso, a gente começa a perceber também que no final das contas, os produtos não precisam ser esses mesmos que a gente consome. Né? A carne hoje, ela é limitada por uma lógica de você só produzir aqueles animais, que são poucos, e além de tudo, o animal vem inteiro. Né? Então, por exemplo, para cada pessoa comendo uma carne de qualidade, assim, uma picanha dentro do animal, tem 1,5 kg. O animal tem 600 quilos. Então, para cada pessoa comendo uma carne de qualidade, você tem pelo menos 10 pessoas comendo os restos ultraprocessados desse mesmo animal. Né? Porque você tem um monte de carne que não é nobre, né? E que faz essas carnes processadas, e um pouquinho só da carne nobre que as pessoas querem. Aqui você quebra essa lógica, então uma pessoa pode produzir só picanha, se quisesse, sem gerar um resto que a gente tem que reaproveitar. E poderia também produzir
outra coisa a partir disso, um animal exótico ou uma mistura de células. E se eu fizesse a carne de vaca com célula de porco? Sei lá, né? Você teria que fazer esse negócio ficar estável. Mas, por exemplo, a Val, que é uma das empresas que vende em Singapura e que, se eu não me engano, foi a empresa que conseguiu a aprovação em Hong Kong também, eles têm um produto principal deles, que é uma carne de codorna, que eles meio que eles consideram que é como se fosse uma subespécie de codorna. Aquele animal que eles vendem não existe. Não existe para comer. Eles pegaram a codorna como base, mas fizeram uma concentração entre células de músculo, gorduras, etc., que não existe, que não é a mesma do animal. Então eles vendem uma carne que, se você quiser comer, você só pode comer a carne deles. Entendi. Essa é uma estratégia comercial para o momento em que a carne está mais cara, né? Então não existe como você comprar uma versão barata daquela carne, porque aquela carne aquela receita específica, aquela quantidade de gordura versus músculo versus outras coisas, só no produto deles. É uma carne patenteada, vamos dizer assim, né? Então, aí você tem um monte de empresa tentando fazer isso, assim, né? E às vezes quem tá assistindo fala assim, nossa, mas que bizarro, vai fazer uma carne de um animal que não existe, não sei o quê. Bom, a indústria já faz isso, né? Chester. Eu pensei exato. no Chester. E aí você ainda precisa criar e matar um animal. Porra, que é um Chester, ninguém nunca viu o Chester. E aí, nesse caso, não precisaria, né? Que você falou, E já tem várias coisas na nossa alimentação que foram criadas, assim, né? E que estão por aí, uma canola, sei lá, assim, né? Exatamente. Essas coisas, né? E esse produto, no final do dia, ele está substituindo, ele está entrando para diversificar o mercado de carnes, né? Talvez o vegano que fica mais com nojo dessa ideia de você comer uma carne, ele não é o público exatamente dessa história toda. Mas assim, só fechando dessas perguntas todas, é um sistema que tende a ser mais eficiente. O mais difícil é competir com a eficiência da produção de frango. Então hoje o animal produzido de forma mais eficiente é o frango, mas ao mesmo tempo é muito mais... Peixe de aquicultura? Ele é menos que... frango? Talvez. Eu tô falando de produção, né? Aqui vou admitir, esses dados são todos excluem vida marinha, tá? Os dados que a gente tem de animais, e qualquer dado que eu citar, são só de animais terrestres. Até peço desculpas, não tenho dados de... Mas assim, até essas coisas são discussões, né? Então o peixe é visto como uma coisa que você coleta, né? E não é necessariamente uma coisa que você cria. Então, para muitas pessoas, ele é totalmente de graça e, teoricamente, foi feito com zero recursos, assim, né? Porque você não precisou alimentar, você não precisou refrigerar, né? Ele é mas uma tem coisa... as fazendas marinhas, né? Aí é outra coisa completamente diferente, usa recursos e polui, é horrível. Mas, enfim, você tem essas sessões aí da discussão. Eu quero voltar nessa questão da carne cultivada, falar sobre a questão se é vegano, não é, né? E tal. Mas eu quero saber da Nath também. Tem até ligação com isso, eu acho, porque tem empresas já fazendo, que nem ele provou um salmão, por exemplo. Tem empresas até agora fazendo simulação de salmão cru, né? Daquela experiência do sushi. Do sushi, com carne cultivada? Com carne cultivada. O que eu comi era cru. Foi? Cru. Bom, a gente tem a Sea Shepherd, então vamos falar um pouco da Sea Shepherd, que é uma instituição, uma ONG muito importante mundialmente e aqui no Brasil está presente há bastante tempo, né? Quanto tempo já? Sim, a gente está aqui desde 99, né? A Sea Shepherd, ela foi fundada em 77 no Canadá e pelo Capitão Paul Watson, né? Nosso fundador, ele é bem famoso no movimento ambientalista de proteção animal também, né? E aqui no Brasil, nós, na verdade, fomos uma das primeiras, a gente chama de capítulos, né? Que a gente abriu, a gente tem um modelo independente, né, de abertura de capítulos e nós somos um dos mais antigos, né? Mas sim, acho que não dá para falar desse Shepherd sem falar do Capitão Paul Watson, né? Que, na verdade, ele também foi fundador do Greenpeace e ele, na verdade, começou nesse movimento da ecologia na década de 60, né? E o que esse grupo de pessoas, jovens, né, que percebiam que tinha algo errado no planeta, viram como uma grande missão para eles, né, era como que o que eles percebiam que estava errado no mundo, o mundo inteiro estava ignorando, né, não prestando atenção para isso. Então, se falava muito, por exemplo, dos testes nucleares, né, nas ilhas isoladas. Eles foram lá atrás, tentaram, na verdade, barrar teste nuclear de uma ilha lá no Estreito de Bering. E aí, nessas andanças deles, navegações deles, né, eles viram, na verdade, também outra crime, né, acontecendo contra o planeta, que era a caça baleeira, que naquela época era muito disseminada no mundo, inclusive no Brasil, né? O Brasil é um dos países que tinha uma caça baleira muito intensa. Década de 70? Sim, 60, bem, enfim, é um histórico muito grande que o Brasil tem de caça-baleira. Usava óleo de baleia para iluminação pública, pra você ter de iluminar lamparinas, enfim. Lamparina pública, o cara no Brasil você pode usar... Já ouvi falar disso aí, já ouvi falar. No Brasil, se você conhece um lugar que chama Armação, por exemplo...
é uma armação para baleias, né? Um lugar Você tá brincando comigo? Onde é esse Exatamente. A armação de Búzios, por exemplo, né? Os lugares que têm vários. esse tem nome. Vários. É Exatamente. tipo enseada, né? Uhum. Enseada. Enseada, normalmente eles encurralavam. Enfim, existia uma cultura muito forte de Caramba. caça-baleias também no Brasil. E ninguém sabia. Ninguém falava sobre o assunto, né? Porque era mar, né? Esse que é o grande desafio Ninguém do sabia oceano, no resto do né? mundo, você fala? No resto do mundo. Mas o Ninguém resto tá do mundo vendo, também né? caçava baleia à Sim, vontade, assim, muito, eu acho, mas né? ninguém tá vendo o que está acontecendo no alto mar, né? O Uhum. alto mar, infelizmente, é aquele lugar que ainda hoje é um lugar sem lei, Uma né? terra de ninguém, né? Uma terra de ninguém. E é literalmente uma terra de ninguém, né? Se fala agora sobre criar normas, leis, que todo mundo acorda em como que a gente vai tocar o oceano. Isso está sendo falado agora, né? Que eles chamam as áreas além da jurisdição nacional dos países, né? Então, eles perceberam isso, de que tem tanta coisa acontecendo no oceano que está totalmente fora, está no ponto cego mesmo da humanidade. Uhum. E, enfim, eles movimentaram, né? Literalmente procurando navios baleeiros e tentando entrar entre o arpão, né? O arpão e a baleia, assim, tentando Nessa realmente. época ainda era Greenpeace? Eles começaram essas atividades como Greenpeace, né? O que aconteceu foi que, né? Uma história que muita gente fala, né? Que o Watson não gosta do Greenpeace. Não é bem isso. Na verdade, o que aconteceu foi ele usava táticas, né, essas táticas que ele gosta de falar de ação direta não violenta, né? E táticas inteligentes para atrapalhar a situação, mas obviamente sem causar nenhum tipo de conflito, né? Uma coisa que o Watson tem de muito belo é o jeito que ele vê a maneira que ele faz ativismo, né? Ele é uma pessoa que ele quer promover a vida, ele não quer causar a morte. Então, quando falam, né, que é violento você entrar entre o arpão e a baleia, como que pode ser violento você estar lá protegendo uma vida? Né? Você não está promovendo morte de nada, pelo contrário, Violento é né? o tiro na baleia. Mas Exatamente. quem que fala isso que é violento? Só se for o Que as japonês táticas lá, da Sea Shepherd são violentas. Isso Mas é, É lógico, historicamente quem é a muito... favor, Eu nunca ouvi quem é falar. a favor da exploração. Tanto- né? É só se for. Exatamente. Porque fora isso. Tanto que, né, eles argumentavam o que estragava. Falam, né, afundou o navio. Na verdade, não afundou o navio. O que fizeram, né, é você desestruturar o navio para não poder operar. E navios normalmente ilegais, né? Uhum. Nenhum humano a bordo, ninguém se São machucando. navios ilegais? Sim, Geralmente? navios Os baleeiros, navios geralmente. fazendo atividades que internacionalmente, né, eram A ilegais. caça-baleia até Mas- pouco tempo era proibida, né? Na Sim, maior parte sim. dos países. Né? Era, Ou no mundo inteiro. é que assim, o que aconteceu foi, com esse movimento, né, que a Sea Shepherd foi fundamental para acelerar a conscientização da humanidade sobre isso, existia uma comissão internacional, ainda existe, na verdade, né, de caça baleeira mesmo, né, a CIB, a Comissão Internacional Baleeira, ela chama, inclusive. A CIB, se não me engano, foi em 82, eles tomaram a decisão de que eles iam preparar para um término da caça baleeira em águas internacionais. Quem era membro da CIB não poderia caçar baleias nem em suas águas, nem nas águas internacionais. E aí a data final era 86, né, que é onde realmente eles proibiram. O Brasil é membro da CIB, né, incorporou isso nas suas leis. O Japão também era membro da CIB, né? Eles foram membros da CIB até em 2019, né? E 18 ou 19, agora não lembro exatamente a data. Mas o que o Japão fez é, sim, claro, vamos fazer isso, né? Mas vamos entrar aqui só em algumas normas, porque a gente ainda precisa, por exemplo, pesquisar sobre as baleias, né? Precisamos entendê-las. E então o Japão continuou fazendo suas operações, né? Principalmente lá no Santuário da Antártica, fazendo claramente, né? Se mostrava nas câmeras dos navios da Sea Shepherd, claramente caçando muito mais baleias do que você precisa para uma pesquisa e processando elas no convés, né? Processando para consumo. Isso se permitir, né? Você faz para pesquisa, mas para não perder a carne, você poderia comercializar. Eles claramente estavam seguindo vida que segue, né? E o movimento da Sea Shepherd foi muito mostrar isso, né? Para o mundo, para a comissão, né? Como eu ver e fazer essa mudança acontecer. Com muita pressão, né? A gente conseguiu provar na Corte Internacional da Justiça que o Japão estava, né, não estava adequado com a determinação da CIB. Também com a própria CIB também indo contra. A própria Austrália, né, que ela é responsável por aquele santuário, também, né, com a sua Corte de Justiça provando que eles estavam contra as determinações das leis internacionais. Enfim, isso tudo, né, foi agora, na década de 2010, né? O Japão ele saiu da Comissão Internacional Baleeira em 2018. Falei, então tá, então eu saio, não vou caçar em águas internacionais, mas agora eu vou caçar nas minhas águas e ninguém me enche o saco, né? E aí eles fizeram esse movimento e eles se tornaram, eles eram, né, meio
escondido, né? Mas eles oficialmente se tornaram um dos 3 países que hoje ainda caçam baleias de maneira comercial, que é o Japão, Noruega, Islândia, também tem uma ilha pequena também que caça, mas é proporções menores, mas enfim. Dinamarca? Por que eles se mantiveram né? caçando? Por que eles continuaram? Então, isso é muito interessante, né? É interessante, eu digo, é triste, mas assim, é um fenômeno que não dá para se entender simplesmente por uma movimentação cultural. Os japoneses estão cada vez menos consumindo baleias. Isso você vê em estudos, né? Inclusive, teve anos que o Japão teve uma produção exacerbada de baleias. Inclusive, eles alimentavam pets com essas baleias porque não tinha o que fazer com as baleias que sobravam. E eles importavam, né? Eles são os maiores importadores de baleia da Noruega, por exemplo. Enfim, então tinha toda essa enfim, depreciação, essa diminuição do interesse cultural sobre essa carne. Só que você está falando com grandes indústrias, né? Ainda é muito interessante, enfim, esse é que é um grande problema do sistema capitalista de hoje, que se você tem grandes indústrias com interesses comerciais pessoais que não querem perder aquele poder, aquele controle, e que principalmente, né, para caça-baleia você tem um investimento imenso em navios adequados para isso, né? Você não pode usar um navio de pesca para caçar baleia. Você tem, na verdade, uma frota, a frota do arpão, o navio fábrica, os navios de segurança. É uma baita estrutura subsidiada pelo governo violentamente. Então, tem esse interesse de seguir, né, literalmente até a gente poder desligar a luz. Mas eles falam que é cultural, né? Eles sim falam que é cultural, inclusive a linguagem deles assim é assustadora. Esse ano passado, eles lançaram, né? O Japão anunciou mundialmente que eles tinham lançado o maior navio fábrica baleeiro do mundo, né? Historicamente, que é o Kanjei Maru, e que é um navio que eles fizeram, olha que loucura, para proteger o Japão da mudança climática. Porque Matando se baleia? tiver crise no sistema alimentar mundial, eles vão sim catar baleia onde for. Né? Eles tiveram essa linguagem na introdução do navio. Eles falaram que o navio ia ficar só em águas, né, nacionais, tal, mas em crise a gente tem esse maquinário. É uma loucura. É uma loucura e uma desconexão do que de fato a gente precisa para conter a mudança climática. Né? Na verdade, eles nem acreditam em mudança climática. Começa daí, eu acho também, né? Bom, enfim, aí... Porque existe um movimento grande de pessoas que ainda acham que é uma besteira, né? Apesar de tudo que a gente está vivendo no mundo, né? De mudanças climáticas, ainda eles acham que é só um fato isolado. Não, mas não está acontecendo nada. Quantos quilômetros da costa do Japão é considerado água japonesa? Você sabe? É 400, 500 quilômetros? É uma coisa Bom, assim? Existe as águas, né? Normalmente as águas que você tem responsabilidade como país é 200 milhas, né? 200 milhas, tá. Mas aí, enfim, você tem várias ilhinhas, né? Aquelas coisas, né? A gente mesmo tem isso, né? A gente tem Trindade, Martim Vaz, a gente tem Arquipélago de São Pedro de São Paulo, aí você vai, aumentando e conectando, né? Então, muitos países têm, você vê no mapa, acaba sendo até bem grande. Quando o Japão chega e fala abertamente que está caçando baleia, que está fazendo novos navios e tal, o resto do mundo não teve uma atitude com embargo, esse que é o problema do sistema internacional, né? Você, como país, você tem a soberania de tocar o seu país como você queira, né? E o mar é meio que terra de ninguém, né? Exatamente. Mas nenhum país falou assim, não, se vocês fizerem isso, a gente vai, sei lá, taxar alguma coisa. Não teve nenhum país que peitou essa de embargos atitude, e tudo mais. Sim, tem conversas de embargo, só que o problema é que o Japão é ainda uma grande potência mundial, né? A gente está falando Qual da país terceira que maior reagiu potência. contra isso? País? Publicamente, a gente teve... A Austrália, historicamente, ela reagiu negativamente, até nessa prisão recente do Polk, depois eu conto sobre também. Negativamente contra os exploradores, né? Contra o Japão. Positivamente pros animais. Exatamente. A França, né, recentemente tem sido uma voz muito potente. Estados Unidos, historicamente, enfim, teve sim, assim, até a pressão da própria Comissão Internacional Baleeira são, né, muitos países, dezenas de países como parte dela, né? Então, sim, existe um choque, só que aí vem aquela coisa do tipo, vale a pena você brigar com isso quando tem tantas coisas em xeque? Né? Acho que pode gerar uma guerra até se o país uma falar, casa muito, né, já conectada entre um país e outro, que você não pode... países estão fazendo, né? Porque meio no final das contas pode ser uma visão assim, bem simplista, mas a galera meio que tá cagando pros animais. Essa que é a verdade. Negara colhe boi, vaca. Olha que baleia bem quista. Você não conhece ninguém que conta baleia.
Eu não conheço. Mas Nunca ainda... conheci ninguém que, nossa, eu odeio baleia. Nunca conheci. Mas ainda é aquela coisa do tipo fofofauna, né, Flávio? É aquela coisa do tipo, ai, que bonitinho, adoraria salvar as baleias. Mas gente, né, se é pra ficar com a minha comida mais cara aqui no país, dane-se a baleia, entendeu? Então, você tem total razão, assim. É uma desconexão profunda que a gente tem. Eu acho que não é nem para falar com animais no geral, mas é nesse entendimento que a gente depende, né, dessas condições ideais para a vida prosperar no planeta, né? A gente acha que a gente está brincando de Deus numa natureza que não é a gente e que está aqui para nos servir, né? Até a nossa própria religião fala isso, né? Nós temos aqui, Deus falou que eu tenho domínio sobre a natureza. É uma loucura essa linguagem que a gente usa como ser humano. Isso tudo, acho que todas essas conversas que a gente está tendo aqui, né, de baleias, não é muito diferente do que a gente faz com peixes, né? A gente cria uma associação a baleias, elas serem mais bonitinhas, mamífero, mais inteligentes, mais, né, conectam mais com a gente naturalmente. Mas é a mesma coisa que a gente faz com atum. Eu sempre falo, né, as pessoas ficam, mas, né, vocês exageram, essa coisa, né? Pera lá, peixe é recurso. E galera, pegar um atum do meio do mar, no meio do mar, com técnica, por exemplo, de arrasto, seja o que for, é a mesma coisa de chegar com aquele correntão no meio da floresta, arrebentando a floresta inteira para pegar uma onça. Assim, você pensar biologicamente, ecologicamente, é a mesma coisa. Só que o terrestre a gente tem aquela coisa de mais próximo a gente tá vendo, a gente quer preservar o que é nosso. No mar, ninguém tá olhando para debaixo da linha d'água. Então, o mar tá pegando fogo, né? Mas a gente não tá vendo, então tem aquela coisa de tipo... Fala para as pessoas o tamanho Fala para as pessoas o tamanho de uma rede de arrasto no mar, porque tem muita gente que não sabe, né? Rede parece que é o que joga assim com a parece mão. Que é aquela redinha do o pescadorzinho, Popeye, né? O Popeye listrado, vai lá pegando com vara, pega, né, uma caixinha de peixe, volta para casa. Né, com a varinha. Hoje a pesca no mundo, né, ela se profissionalizou nas últimas décadas de uma maneira muito avassaladora. E o que é irônico é que se você for ver o esforço de pesca ano a ano, nas últimas décadas, 2 décadas, ele tende a estar, principalmente na última década e meia, estável ano a ano. Então a gente está tendo mais navios, mais redes, mais tecnologia e pegando a mesma quantidade de peixe. Se isso não é uma indicação que o mar está colapsando, eu não sei o que é. Agora, o que é, né, o processo de pesca de fato no mundo? Eu vou falar da de arrasto, porque ela representa 25% de tudo que a gente tira do mar hoje no mundo. E a pesca de arrasto, ela né, navios que podem ter proporções, enfim, chega a mais de 100 metros, né, de tamanho. E esses navios, eles têm uma rede, eu acho que para o público entender aqui melhor, eu sempre faço analogia daquelas redes de você pegar a borboleta, né? Aquelas são grandes bolsas de rede, né? E eles soltam essas redes. O que é particular delas é que elas, a rede, particularmente de arrasto de fundo, elas têm roldanas, né, na sua parte inferior. E isso vai raspando o leito do mar. É uma técnica para tudo que tiver de mar, vai entrando, não tem como escapar. Então elas ficam mais para baixo. Elas literalmente encostam no leito do mar. Tem o arrasto de superfície, mas tem o arrasto de fundo, que é o que mais, né, é usado. Então mata tudo também. Mata absolutamente tudo. Inclusive as algas, né? Inclusive algas, e assim, algas, gramíneas, o que a rede de arrasto elimina, né, de leito de mar, toda vez que ela passa, representa 50 vezes mais área do que, por exemplo, as queimadas no mundo. A gente destrói leito do mar 50 vezes mais do que cada rede queimadas. Dessa equivale a quantos campos de futebol, pra gente ter uma ideia, assim? Você tem uma noção desse tamanho? Então, essas redes, elas costumam tomar mais ou menos não, né? Elas variam de mais ou menos 400 metros a 1 quilômetro de rede. E o navio sai puxando. O navio sai puxando por horas. Você, como imagina, né? Uma vida marinha entrando nessa rede, você é um dos primeiros a entrar, você é pressionado por horas e horas, você morre de uma maneira absurdamente cruel. E aí, baleia, golfinho, é tudo, né? Tudo. Seletividade zero. Existem técnicas que eles falam, né, de TEDs, né, saídas para dispositivos de saída de animais, mas eles são muito limitados. A rede de pesca de arrasto, ela representa metade do que a gente chama de pesca incidental no mundo, que é a pesca não alvo. Animais que eles não estavam querendo pegar. E chega lá em cima, chega tudo morto e eles jogam no mar de volta. Exatamente. Não existe nem a técnica, não existe nenhum tipo de tecnologia que eles têm que usar, que, por exemplo, vem, putz, eu tô pegando um cardume errado de peixe aqui. Não, eles fazem todo o processo, quando eles sobem, e puxa, peguei um peixe que eu não deveria. A gente, inclusive, né, filmou em acho que foi 2022,
na frente da França, né? na Baía de Biscay. A gente viu um que eles chamam de super trawler, né? Que é um grande navio de arrasto, descartando toneladas e toneladas de um peixe chamado verdinha, que é um peixe de baixo valor, que foi pegado acidentalmente. Tudo morto. Tudo morto, assim. Você vê aquela foto, é um mar de peixe morto. Gente, é um total ecocídio, assim, é absurdo. Então, a gente tem que se tocar, assim, que o maior ecocídio do mundo, ele é legalizado hoje. Né? E aí eu vou aos números que eu trouxe lá atrás. Hoje somos quase 8 bilhões de pessoas, consumindo o quê? Qual é o número mais recente? 80 bilhões de animais 80 terrestres? bilhões de animais terrestres. Exatamente. Por ano, mais ou menos. Quando vai para aquáticos, a conta é muito complicada, porque aquáticos eles são mensurados em toneladas, né? Isso já mostra uma dissonância massiva, né? A gente até para boi a gente fala cabeças, né? A gente sabe para boi exatamente onde eles nasceram, que fazenda eles passaram, se aquela fazenda tinha desmatamento ou não tinha, né? Tem toda uma rastreabilidade. Enfim. Isso ainda não tem, mas dá para melhorar. Pra ele. Mas, enfim, a gente sabe quantas vacas nasceram e morreram, né? Também deve ter muita coisa que não passa no papel, mas, enfim, geralmente a gente tem um controle bom. Pro mar, você vai lá em qualquer mercado, pega lá o seu peixe. Eu vou usar o cação como exemplo. Cação. Você não sabe qual é a espécie. Você não sabe exatamente em que lugar do mar isso foi pescado. Você não sabe com qual técnica isso foi pescado. E grandes chances daquele animal sendo vendido para você é um animal em risco de extinção que não deveria estar sendo comercializado, mas a falta de informação permite que esse animal circule pelo país e seja vendido sem as pessoas saberem. Cação é uma coisa que você vê em grandes mercados. E é um tubarão também, né? As pessoas acham que é peixe, mas é um tubarão, né? Essa que é a campanha da Sea Shepherd. Exatamente, cação. E assim, o brasileiro, a gente fez, né, uma pesquisa social que investigou que o brasileiro, né, no início da nossa pesquisa, da nossa campanha, 70% não sabia que cação era tubarão. A gente fez muita gente ainda não sabe. Sei lá, 15 anos. A gente começou em 2021 e a gente está em 2025. O que é o alerta agora? Não, tava até desligado. Não, mas alerta assim de... Defesa Civil, alerta de chuvas intensas. É sério? Caralho. Bom, a gente vai ficar aqui por 1h30. Não, mas esperando passar. tava desligado o meu som aí. Ele fez barulho? Só o meu fez? Não, só o seu. Só vai chover na minha área. Bom, esqueci o fio da meada. Não, você estava falando do cação. Né? As pessoas não sabiam que era tubarão quando vocês começaram a fazer a campanha. Exatamente. E assim, o Brasil ele tem uma responsabilidade absurda com o que está acontecendo com tubarão no mundo, né? A gente é o maior consumidor de tubarão no mundo. A gente é o maior importador de tubarão no mundo e a gente é sem saber. E o tubarão, né, de todos os peixes que a gente tem estudado por interesse comercial, ele é o conjunto de peixes, né, que são várias espécies, a gente está falando mais de 500 espécies, a raia também, né, que tem suas 600 espécies, com maior quantidade de espécies em risco de extinção, né? A gente está no mundo já mais de, enfim, 1/3 das espécies em risco de extinção. Nath, peraí, então vamos falar claramente para quem está assistindo agora, cação é tubarão. Cação é todas as espécies de tubarão. Cação. Cação são todas as espécies de tubarão que têm um interesse comercial no mercado no Brasil, que elas podem vir, sim, desde os cações encontrados em áreas costeiras menores, até grandes tubarões pelágicos que você encontra em alto mar, como tubarão azul, tubarão tigre. E é permitido no Brasil, então, vender tubarão para consumo? Então, é interessante, é importante falar toda a dinâmica. Tecnicamente, a pesca direcionada de tubarão não é permitida. Não há nenhuma regulamentação da pesca de tubarão no Brasil, tá? E o cação? Não. Quando se fala de pesca, se fala de tubarão, né? O cação, ele acaba sendo um nome comercial dos tubarões ou raias, né? Enfim, às vezes frango, que é uma galinha, né? As pessoas dão outro nome para fingir que não é o animal que ela tá comendo. Mas se fala assim, algumas espécies falam, né? Cação azul, tem o cação... Tem algumas espécies de tubarão que você usa o nome cação também. Mas eles vendem tubarão. Mas é uma espécie faz parte dos elasmobrancos, que são tubarão e raias. Mas o que acontece, né? O tubarão, se ele é pego pelo pescador, pela atividade pesqueira, e ele é um animal que não está na lista de animais em risco de extinção, você pode comercializá-lo. Entendeu? Então, é o que eles chamam no setor da pesca como fauna acompanhante previsível. Então, a gente sabe que aquela fauna vai vir, esse animal não está na lista de risco, então a gente pode vender. Qual o problema disso, né? Há um grande espaço ainda para pesquisa para identificar o que está acontecendo com muitas das espécies de tubarão, né? Tem espécies que a gente nem estudou suficientemente para falar que eles estão saudáveis. As que a gente tem informação,
você tem um movimento, infelizmente, do setor pesqueiro muito forte para tentar fazer essas pescas seguirem permitidas o máximo possível. Aqui no Brasil, gente, as indústrias de atum, né, os esforços de pesca da frota de atum no Brasil pega mais tubarão do que atum. Que não tem mais atum, inclusive, né? Tem empresa de peixe que veio falar sobre projetos de proteínas alternativas e uma parte do problema deles é que eles não encontram mais os peixes que eles vendem aqui no Brasil. Tem empresas brasileiras hoje que pescam só em águas internacionais da Ásia, porque o peixe que eles vendem... África, E tem vários peixes que vendem que não é mais o peixe. Tipo a sardinha. A sardinha eles começaram a vender outras coisas. Brasil. A sardinha era abundante no Rio de Janeiro, não se acha sardinha mais no Rio. Foram pro sul, aí mas já não tá achando mais sardinha no sul. Teve ano que, por exemplo, se não me engano, foi 85% da sardinha consumida pelo brasileiro foi importada de Marrocos, entendeu? Assim, a gente tá colapsando o mar. Só falando nesse lance, inclusive para quem tá assistindo agora aí, indicar um filme Seaspiracy, que é maravilhoso. Você assistiu? Claro, né? Você indica? Assisti quando lançou, meia-noite eu tive que assistir, né? Você indica? É legal? É bem feito? Não, o Seaspiracy, ele é uma maneira, né? Dos mesmos produtores do Cowspiracy, agora o Cryspiracy, né? E ele eu sempre falo que ele é uma maneira muito sucinta de você explicar o problema muito complexo do oceano. E o que eu achei muito legal é que ele começa com o que a gente acha que é o problema do oceano, que é o plástico. Que é o canudo. Que é o canudo, é pior ainda, o canudo né? de plástico. Que é o canudo. um eu tirei problema. o canudo, salvei o mar, né? E aí você tá lá com o teu camarão no teu prato. Então, Mas fala sobre isso, relação de plástico e pesca. Sim, vamos lá. Isso, assim, existe, mas só para falar do Seaspiracy, né? existem elementos no Seaspiracy que foram sobreestimados, assim. Se você for ver, e eu faço muito isso, gente, é o meu trabalho, né? Eu pego as pesquisas, leio aprofundadamente, entendo os números. Então, por exemplo, de pesca, né? Saiu no Seaspiracy que mais de 40% do plástico no oceano vem de apetrechos de pesca. Das redes, né? Qualquer tipo de apetrecho de pesca. Na verdade, isso vem de um estudo que foi feito com a Ilha de Plástico do Pacífico, né? Para quem não sabe, no oceano, principalmente nos vórtices de correntes no oceano, é onde o plástico ele vai se aglomerando e criam grandes ilhas, né? E a de Plástico do Pacífico ela é a maior que existe. Que fica no Pacífico Norte. Puta que pariu, jura? Já é maior que o Pará, né? Eu sempre Pacífico. falo, que é o maior que a França. Tá Trago certo. pra cá. É maior que o Pará. Maior que o Pará. E o que acontece? O estudo foi feito naquela ilha e realmente, se você tira o plástico reconhecível, no primeiro estudo foi 43, se eu não me engano, ou 46, e já aumentou para 83% no último estudo, tá? Só que aquilo só para a gente mostra o quanto que as redes de pesca, os apetrechos de pesca, eles são feitos para aglomerar, para grudar, para não sair de jeito nenhum, para não quebrar. A rede de pesca ela foi feita para matar. E aquilo é um grande exemplo disso. Sufocar. Para sufocar, matar. As maneiras de matar é sufocamento, ingestão e engasgamento. Só que a mais frequente, na verdade, é o consumo do plástico já quebrado. E o plástico, como ele coisas que as pessoas não necessariamente sabem, né? O plástico ele é feito, na verdade, como de um subproduto da indústria do petróleo. Mais comumente o nafta, né? Que ele sobrava da refinaria e se achou algo para usar plástico, que é um material durável, flexível, bem versátil para usar, isso na década de 50. Isso aí explodiu, né? A gente substituiu tanta coisa por plástico hoje em dia, né? Tudo de plástico, né? Mas a gente vivia muito bem com muitas coisas na década de 50 que tudo bem, né? Lata de óleo, por exemplo, não existe mais, né? Verdade. E quando eu era criança, o óleo vinha em lata. Gente, lata de azeite. Achei um supermercado com lata de azeite. Eu fiquei feliz de achar. Aquela Maria, né? Mas só porque o azeite ficou nesse preço maluco que voltou a ter lata. Mas tem mais, né? óleo de soja que prefiro. azeite. Nossa Senhora. Com certeza. Bom, enfim, eu não cheguei no ponto da pesca, mas assim, o que aconteceu foi esse grande movimento plástico e naturalmente a indústria da pesca aproveitou isso, porque ele é muito resistente. Só que hoje, na verdade, né, existem estudos que calculam o quanto de redes de pesca entra versus todos os outros plásticos entram no oceano, e a média é por volta de 10%, não chega a ser tanto assim. 10% do plástico do oceano vem de apetrechos de pesca. Inclusive, a gente fez... O Seaspiracy saiu 40%, mas isso. ela tá falando que o estudo mais Só tô atualizado corrigindo. diz que é 10%. Inclusive, a gente fez um estudo em praias também. do Brasil e foi mais ou menos isso. Foi Então, o 11% canudo de plástico é problema ainda.
Oi? Do quê? O canudo de plástico é Não, problema canudo ainda. é menos de 1%. Canudo é muito pouco. Então, assim, o plástico E que realmente você é problema, na verdade, é essa infinitude de plástico, variações de plástico em plástico si, de né? uso único. Mas o que você disse da questão do reconhecível é que no final das contas o plástico meio que perde a forma, a gente não sabe mais o que é, e ainda assim a rede de pesca dura e a gente sabe que ela é rede de pesca. É por isso que ela é mais identificada, é isso? Não, ela também vai se quebrar em componentes menores, elas também são ingerida como microplásticos. Eu só não falei uma coisa que é importante, né? Por que isso afeta o animal? O plástico, ele não é digerido pela enzima do estômago do animal. Então, e acontece com a gente também, falando Nós nisso, também, tá? óbvio. E a gente não consegue, né, quebrar aquelas enzimas, o plástico, então ele vai se acumulando no estômago do animal, e o animal ele morre de inanição, que ele tem aquela sensação de estar saciado, não come o suficiente matéria... Opa. Calma, gente. Estamos no ar ainda? Gente, isso só aí. para explicar aqui, a luz caiu, então a gente está continuando agora. E vai cair de E novo, aí a acho. gente Tá piscando lá, piscando. Caiu mesmo? Ué, não sei, mas daí você aproveita isso aí, que legal. Mas tá gravando, tá gravando? Estamos Técnica. gravando em meio a uma tormenta de O chuvas. que tá acontecendo é que veio até um monte de aviso aqui da Comer aqui. Defesa Civil que Foda-se. São Paulo... Eita. Caralho. Agora tá no gerador, é isso? Eu acho que o gerador Bom, tá vamos seguir. segurando. É. Seja como for... Deixa joga pro universo. Joga pro universo, vamos lá. Bom, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. A gente teve uma queda de luz, né? As mudanças climáticas estão acontecendo. Puta que queda pariu, de luz. novo? Eita. Caralho. Tá gravando ainda? Não. Vamos tentar novamente. Vou tentar explicar de novo o que está acontecendo aqui. A gente teve três, né? Três Nossa, quedas 3, de 4 luz sequenciais. Tá caindo o mundo aqui em São Paulo, né? Teve alerta da Defesa Civil e tá uma chuva terrível lá fora, mudanças climáticas literalmente batendo a porta. E aí a gente aproveitou o tempo aqui para colocar um ranguinho aqui. Estamos aqui comendo um pouquinho. Será que a gente lembra onde a gente parou? A gente parou falando da ligação do plástico com pesca, né? Ai, que bom que você lembra. Os animais morrendo de inanição. Porque Os eles animais comem- morrendo de O assunto é inanição. pesado e a gente... Mas é isso, a gente, como humanidade, não faz muita associação, né? Do que você escolhe de peixe também está afetando o plástico no oceano, né? Uhum. Mas... Desculpa te interromper, Claro, mas claro. você falou escolhe peixe, né? Existe um ranking das piores espécies que a pessoa pode comer? Não, é o fato da pesca, né? Peixe proveniente de No pesca, geral. né? Não Ela- existe ela um peixe tá que gerando degrada menos ou poluição. coisa assim? Sim, é um ranking, né? Mas aí você vai entrar realmente em nuances que são só justificativas, mas se você lidar realmente com o direito do animal, bem-estar animal e principalmente, né, a função vital que o animal tem vivo no oceano, que isso que realmente a humanidade não faz muito essa associação, né? A gente até falou no começo que peixe ainda é visto como um recurso, sempre vai ter lá, não teve muito esforço, né, para esse peixe existir. Na verdade, teve muito esforço para esse peixe existir. Atuns, eles vivem por décadas. Tubarão Pessoas vive acham por que é de décadas. graça, que não, né? Exato, tá consumindo quantidades avassaladoras de outros peixes, né? Basicamente todo aquele esforço da cadeia trófica para eles existirem, e eles seriam consumidos por outros animais, né? Que precisam daquele recurso. Tem a cadeia, né? A gente não tem essa ligação, que eu gosto muito de lembrar que existem leis, né? Que são as leis da ecologia, que você precisa de um sistema biodiverso, você precisa uma biodiversidade que é interdependente, e todos os recursos desse sistema biodiverso e que todo mundo se interlinka nesse ecossistema é finito. Quando você tira um atum do mar, você está tirando o atum de alguém, né, de uma outra vida. E quando você vê os números, e aí eu não entrei nesse ponto, né? A gente está divagando aqui. Quando você vê os números do que é retirado do mar, a gente tem ali, enfim, os números legais, né? Você tem mais ou menos 90 milhões de toneladas de animais marinhos retirados do mar, mas a gente sabe que por volta de um quarto da pesca... um quinto, perdão, da pesca, ela é proveniente de pesca ilegal, então é aquela que está debaixo do radar. Então você pode aí assegurar que mais ou menos 120 milhões de toneladas de peixes são retirados do mar. 120 Quando eu falo milhões de peixes, é toneladas. animais marinhos no geral, aquáticos e marinhos, né? Se você coloca na conta as espécies consumidas, né, e o quanto que elas são consumidas pela humanidade por ano, uma ONG britânica ela fez esse cálculo para tentar prever o quanto de vidas representa. Se você tem desde espécies muito pequenininhas, crio, por exemplo, que é usado no ômega 3, né, que é usado para alimentar o salmão,
até grandes espécies, obviamente, como atum, né? O tubarão, né? Enfim, a própria baleia. Então, se você colocar na conta isso, né? Você está falando, e eu estou dando aqui o número conservador, o número mais conservador deles, tá? Eles falam que é de 1 trilhão a 3 trilhões de peixes, e se você coloca crustáceos na conta, é de 7 trilhões a 70 trilhões. Nossa, de 7 a 70, né? É difícil calcular mesmo. Exatamente. Né? Então vamos pensar num número mais conservador, 7 trilhões. Você está falando que realmente o que a gente citou aqui, 80 bilhões de animais, é 1% do que a gente mata de animais. No filme Sea Experience, do documentário, eu lembro muito bem disso. Ele fala, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Tá gravando, né? Tá, beleza. Só pra não falar à toa aqui. Porque é 3 vezes, né? Fala de um dado que diz que até 2040, todos 2050. os peixes... 2050? É isso. Todos os peixes vão estar em extinção. O que você acha em relação a isso? Que vai ter mais plásticos do que peixes, né? E que o sistema vai colapsar. Porque ele fala das algas, que vem essa rede de arrasto e pega também as microalgas, as gramíneas e tal. E elas são, digamos assim, o Essenciais verdadeiro pro equilíbrio. pulmão do mundo. Ao contrário que as pessoas acham que é a floresta amazônica, que também é importante, obviamente, que está sendo desmatado de outra maneira. Mas também está existindo esse desmatamento do mar. E aí, não só os peixes, mas tipo assim, se a gente ficar sem essa fauna marinha, que a terrestre já está indo embora, a gente vai ficar sem oxigênio, né? Além dos peixes também. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, né? Não é só... na verdade, são os plânctons, as cianobactérias, que têm essa responsabilidade de gerar oxigênio, né? Eles normalmente ficam bem na superfície do mar, onde elas adquirem sol, e elas fazem um trabalho similar das árvores, né? De você transformar carbono em oxigênio. E o estoque de oxigênio hoje na atmosfera, que é por volta de 21% de oxigênio, se não me engano, 80%, 85% desse estoque ele foi de excessos de produção de oxigênio vindo do oceano. Né? Historicamente, a gente está falando aí de milhares, milhões de anos, né, que foram estocar a atmosfera com esses oxigênios. Então, o oceano ele é como um grande, né, conjunto de biomas ou ecossistemas, ele gera mais oxigênio excedente do que as florestas. Inclusive, existem estudos, né, que mostram que a floresta amazônica, todo o oxigênio que ela produz, eu aprendi na escola que eles eram no nosso pulmão, a floresta amazônica, foi a maior enganação. Tudo que ela produz, a biomassa de vida que tem na floresta, ela consome tudo praticamente. Inclusive, há estudos recentes que mostram que ela está precisando de oxigênio extra para ela poder sustentar toda a biomassa de vida na floresta, né? Então, sim, o oceano tem essa produção, a gente tem também os sistemas aquáticos, né? Os sistemas úmidos produzindo muito também, mangues, né? Ele produz 5 vezes mais, a 10 vezes mais oxigênio que, por exemplo, a floresta produz, e com muito menos, né, vida absorvendo. Então, por tudo isso, o oceano tem essa responsabilidade de nos prover oxigênio. Ele também tem uma função vital no combate climático. A gente costuma pensar em combate climático, fala de carbono, fala de florestas, fala de energia, né, no uso de energia fóssil, e não fala nada de oceano, muito pouco, muito menos do que deveria. O oceano hoje ele sequestra pelo menos 1/4 de todo o carbono equivalente, dióxido de carbono equivalente que a gente produz na atmosfera. Então ele é um grande aliado aí para o estrago que a gente está fazendo no planeta. E ele também tem a função de absorver 90% do calor excedente que a gente está colocando na atmosfera. Então quando a gente fala isso, né, de não pode passar de 2%, 10% a gente está, né, no inferno, agora a gente já passou em 1,5% de... desculpa, 1%, tô falando, desculpa, 1,5 grau. grau. Perdão, 1,5 grau, né, a gente passou recentemente. A gente está falando, sim, que o oceano está segurando a barra pra gente, enquanto a gente está lá naquele 1,5 graus que a gente já passou, né, e está agora lutando para não passar os 2 graus. E quando eu falo oceano não é esse grande organismo, né, esse grande massa de água que faz isso. Não, é todos os serviços ecossistêmicos que toda essa biodiversidade, eu estou falando de centenas de milhões de anos, na verdade que são bilhões de anos, né? A gente está falando que tem vidas lá que já tinham no oceano muito mais de 1 bilhão de anos atrás, que criaram toda essa grande cadeia interdependente que faz todos os sistemas ecossistêmicos fundamentais para a gente existir na Terra.
Então, quando a gente fala, né, de tá acabando o atum, tá acabando a sardinha, a gente não tá olhando para todo o colapso acontecendo, né? Como que isso está afetando os outros animais? Os que não têm interesse comercial, mas os que são muito importantes para manter um coral saudável, para manter os mangues saudáveis. Corais e mangues são berçários de vida marinha. Então, Você não me respondeu. a gente está matando a máquina de vida da Terra, né? É isso. E no ponto do plâncton da cianobactéria, o que está acontecendo é isso. Não é que a gente está pescando eles, é que a gente está colapsando esse ecossistema do oceano. Não, mas vai entrar em extinção os peixes? E aí o cálculo foi esse, que são cálculos estatísticos feitos com pesquisas, né, que você usa literalmente assim, se não fizermos nada, se continuar business as usual, né, se a gente continuar sendo esses imbecis de espécies aqui no planeta, e continuar jogando, né, o que a gente joga de plástico, toxicidades, tudo na água e retirando do mar, né, essa quantidade absurda de animais, a gente está falando que, eu não lembro qual é qual, mas um fala que em 2048 ou 2050 haverá mais plásticos do que peixes no oceano, e o outro fala que em 2050, 2048, não lembro agora, vai ter um colapso e um ponto de não retorno no oceano, que ele não vai conseguir se recuperar. Então, assim, a gente está assim, se a gente cada vez mais continuar fazendo o que a gente está fazendo, a gente está literalmente matando nossa linha de vida na Terra. E que isso depois vai nos matar também. Assim, Opa! né? Isso chega na gente. Isso que é a nossa linha de vida. Se você não morre, a gente morre. Mas a gente vai para Marte. Pois é isso que a gente esquece, né? Você fala é essa loucura que o ser humano tem, né? Do tipo, tudo bem, eu não preciso da natureza para sobreviver, eu não preciso desses animais, eu não preciso desses sistemas. Marte fazer o quê? Mas aí Não você tem vai para nem Marte e o porra quê? da água lá. Você vai ter que levar Não tem batata, você vai caralho ter que nenhum levar. lá. Você vai ter que levar exatamente uma estrutura O que que gera. eu fazer em Marte, velho? Vou convidar o Elon Musk pro próximo. Assim, a gente não tem, e a gente tem que parar de ser arrogante, a gente não tem nem de longe o conhecimento tecnológico que a natureza tem para manter a vida existente em qualquer lugar do mundo. A gente é muito arrogante de achar, eu sou fascinada pelo cultivo, né? Mas quando você ouve assim, você fica pensando, cara, querido, não dá aquela sensação de brincar de Deus, né? E o ser humano tem aquela coisa de, eu vou brincar aqui de Deus. Cara, a gente não sabe nada, nem 1% de como que essa natureza segura a vida aqui na Terra. Só fazer um parênteses, é engraçado, só em relação ao ser humano, né? Diz que na época, quando os mamonas assassinos, não tem nada a ver, mas é um paralelo. Quando eles morreram, o empresário deles estava tão acostumado, tipo assim, não, eles são tão famosos, que quando o empresário ficou sabendo que o avião caiu, ele falou assim, não, deixa, a gente vai dar um jeito aqui. Sim. Tipo, mano, o avião caiu. No choque, assim, né? Não, deixa, tá tudo certo, a gente vai resolver aqui. Vai dar tudo certo. Oi? Então, assim, o ser humano, ele... Entra em negação mesmo, né? entra em negação. É, uma negação, eu acho Choque, muito assim. louco, assim, eu lembro muito, voltando pro Paul, né, eu gosto muito de uma história que ele teve, de quando ele realizou, ele se tocou o quanto insano a gente é, né, que ele estava numa operação de caça-baleeira, e aí na caça-baleeira eles têm, os baleiros, ele tinha, ainda tem, né, a estratégia de você tentar atingir qualquer animal que seja a chave, né, uma fêmea com um filhote, por exemplo, né, se você atira na fêmea, o macho alfa, ele vai te procurar. E aí é a baleia de maior valor. Então é uma maneira dele chegar perto de você para você arpoar o macho alfa. E ele estava assistindo isso no Zodiac dele, né, naqueles botes, tentando impedir a caça-baleeira de acontecer. Enfim, meter o arpão no macho, o macho, né, aquele grito assim que ele fala, que grito de baleia morrendo é a coisa mais assustadora que existe. Assim, é um negócio que machuca a alma mesmo. E aquela baleia, né, totalmente... ela acelerou, né, primeiro para chegar e tentar salvar a fêmea, né, e ignorou o Paul, foi direto, né, para onde estava o navio baleiro. E, enfim, ela foi arpoada e morreu, né? Em morte de baleia, quando, né, a gente imagina que ela morre e acabou, né? Morte de baleia na caça-baleira demora até 2, 3 horas, né? Uma morte lenta. E ele assistindo aquela baleia, e aquela baleia com muita força para arrebentar o bote dele. Ela, né, num desespero de... Tô morrendo, cara. Que loucura é essa? Quem são vocês, né, bizarros aqui, matando todo o meu grupo? Ele falou que ele se encontrou com o olho da baleia. A baleia olhou para ele, né? As baleias são seres muito curiosos. Eles saem, né, para fora da água para observar e tudo mais. E que ele viu no olho da baleia o quanto que... Ele fala, né, que não era uma sensação de pena ou era uma sensação de insanidade. Como assim a gente está matando um ser senciente, incrível, que está há milhões de anos existindo na Terra, que tem sua função vital para
o mar se manter, né? A baleia ela é conhecida como jardineira do mar, né? Porque ela faz um processo de trazer nutrientes aonde não tem, e o próprio cocô, o excremento dela, alimenta os plânctons, né? Que são vitais pro mar. E a gente está fazendo isso para quê, né? Naquela época, na década de 60, se usava o óleo de baleia para a indústria bélica, né? Porque o óleo de baleia ele tem uma volatilidade menor, né? Na indústria bélica, enfim, você fazia armas mais potentes. E ele falou assim, cara, a gente está matando baleia para guerra, para matar pessoas. Né? A gente está aqui criando grandes níveis de morte para defender um país, para defender templos, monumentos. E vida não vale nada. A gente é insano, né? E isso abriu muito o olho dele, de que ele passou a vida dele inteira tentando abrir os olhos das pessoas. Né? Que as pessoas falam, que loucura, vocês pegam lá um barco e colocam sua vida na frente de um arpão, que loucura, né? Você daria sua vida para uma baleia? Cara, você daria uma vida para um país, por dinheiro. Eu tô dando minha vida para uma vida. É algo muito mais nobre, né? Então, essa desconexão que a gente tem com o mais básico que é ser vivo, né? Que é simplesmente você manter as condições essenciais de vida na Terra, a gente esqueceu há muito tempo com a sociedade moderna. Ô, Nath, e você comentou que o Paul Watson, ele fundou o Greenpeace. Sim. E aí depois veio a fundar a Sea Shepherd, né? Isso. Nesse momento, o que motivou? Quanto tempo ele ficou no Greenpeace e por que ele resolveu Então, o Greenpeace sair? ele surgiu como um movimento de pessoas, né? Na verdade, o barco deles se chamava Greenpeace, se tornou uma organização um pouco mais tarde, mais para o fim da década de 60. Eu acho que até mais adiante, eu não vou lembrar exatamente quando eles formaram uma organização. Mas o que aconteceu é que o Paul, achavam que as táticas dele eram muito radicais, né? Uma tática que foi muito memorável foi a das focas do Ártico, né? Que elas são focas com pelinhos branquinhos quando elas são jovens, dura mais ou menos 6 semanas, essa parte mais de filhote delas, e aí elas perdem os pelos, né? Então naquela fase se mata muito, inclusive até hoje, né? No Canadá se mata focas para pegar o pelo delas para usar para a indústria da moda. E ele começou a fazer táticas do tipo, por exemplo, né, tem um interesse comercial imenso nessas, né, não é que os caçadores lá canadenses vendem no Canadá, não, isso aí é distribuindo no mundo todo. Então tinha grandes navios quebra-gelo noruegueses cortando o Ártico, tentando fazer os caçadores entrarem cada vez mais. E o Paul, para tentar evitar a caça, ele inventou ele usou uma tinta orgânica, que não tem problema nenhum na pele do animal, e fazia piche, assim, né? Pintava a pele delas. Para inutilizar não tem pele. interesse de matar o animal, né? Não tem mais o uso. E o animal perde o pelo, e aí não tem problema, né? De ser atraente para predadores e tal. Mas, enfim, isso tudo, né? E aí outras coisas que aconteceram, né? Dele se segurando enfim, tinha um anzol, enfim, que puxava todas as peles para cima do navio, e aí ele segurou no anzol, quase morreu naquela situação e tal. Anzol não, desculpa, acho que é mais adequado falar âncora. E, enfim, e aí por tudo isso o Greenpeace achou que ele estava sendo muito radical nas táticas dele e o board de diretores mandou ele embora, né? Ele era um de 11 fundadores, só ele votou para ficar, o resto votou contra, e aí ele foi já com esse pensamento, eu vou abrir uma organização que pensa como eu penso, né? Enfim, e aí o resto é história, né? Eles começaram a adquirir os navios, focando primeiro na caça baleeira, depois pesca ilegal, pesca predatória, problema de e aí começou a surgir as informações, né? Sobre quanto que você a história dele realmente é incrível. Ele foi preso recentemente, teve toda uma campanha, acho que todo mundo deve ter acompanhado. Ele foi solto, tá na França agora, onde ele mora. Um episódio que aconteceu antes dele ser preso é Sea Shepherd dando uma facada nas costas dele, né? A gente teve uma grande também, cisão né? entre Sea Shepherds em 2022, que né? ela virou Greenpeace. Não toda, né? É importante falar. Sim, no Brasil, a da começou França, com ele saindo da explica Sea pra Shepherd gente, Estados Unidos, vou falar bem brevemente, que a história é bem complexa, mas ele saindo da Sea Shepherd Estados Unidos, porque ele estava descontente com como eles estavam decidindo suas missões e algumas decisões operacionais de vender navio que são navios valiosos, que doadores, né, amigos hoje deles, né, doaram, que eles não tinham motivo nenhum, assim, ou pelo menos nenhum motivo aparente de realizar a venda, e negociações que eram muito área cinza, né, eles estavam fazendo negociações, por exemplo, com o governo do México, que é um trabalho que eles já fazem há muito tempo, né, no governo do México, de proteção das vaquitas marinhas. As vaquitas são os golfinhos com maior risco de extinção hoje no mundo, né? Eles são golfinhos pequenos, mais ou menos 1 metro de tamanho, e eles são endêmicos do Golfo do México, que agora virou Golfo da América, nossa.
Segundo o Trump, né? Elas não são mais Enfim. vaquitas, são causitas. Não, mas Não, Mar do Cortez, não é Golfo do esse México, nome não perdão. pode passar em branco. Que nome mais fofo Nossa do mundo. Senhora, né? Vaquitas. 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 Como é que é? Vaquitas Que porra é marinhas. essa? Vaquitas marinhas, são ela acabou de falar, É você um não tá ouvindo, golfinho marinho. É o Não, ele golfinho. tá Esses vendo nomes as assim, mensagens da É Defesa o Civil. golfinho Peixe-boi, do por México. exemplo, né? Vaquitas marinhas, olha que bonito. Não, o É, peixe-boi bonito dá o mesmo. mesmo problema. Exato, Que a mas galera acha que dá o família nome do muitas peixe. vezes vem porque as pessoas comem e acham a carne tão gostosa quanto carne de vaca e tem uma carne mais A gente vermelha, dá um né? minuto de paz, né, cara? Nem pra Nossa. admirar Não o dá nome pra ser um dela. nome Nem só pra- bonitinho. Não, sabe? é peixe-boi, verdade, a faz gente sentido mesmo. tá lá na ponta, na Amazônia, tentando terminar, enfim, tentar impedir a caça lá que acontece hoje de maneira avassaladora lá na Amazônia ainda, né? Eu não sabia que as pessoas De um animal comiam peixe-boi. protegido há muito tempo, sim. Come tudo. Sim, e Isso, não é faz assim, sombra, subsistência, ela come. sobrevivência no meio do É, a nada, gente não tá não. É falando de grande povo, cidade né? servindo peixe-boi e Sério? churrascada. Você tá brincando. Nossa, Muita eu nunca venda em ouvi falar. feira também. Tem um negócio chamado mishira. Mishira é como se fosse a palavra brasileira para confit, né? Que é quando você conserva a carne de um animal na Na própria gordura. gordura desse animal. Então eles fazem umas latas de mishira de peixe-boi e aí você vai nas feiras e que pede para pariu. comprar e ela tá normalmente escondida embaixo. Assim, Porque e o eles peixe-boi- Que é vendem legal. o peixe-boi em lá. Porque é legal. Porque o exato. peixe-boi tem 400 quilos, mais ou menos, cada um. E aí quem pega são, sei lá, 10, 15 pescadores. E pra você desovar isso, demora. Então eles fazem a mexira, né? Frita na sua própria banha e Até pra- fica aí pra desovar. Pra Mas não ser fácil de reconhecer também, né? Enfim. N motivos. Mas vamos né? voltar Preservar e pra tudo história mais. que você estava falando, então, do Paul Watson, da separação das Sea Shepherds. Sim, então. E aí ele saiu dos Estados Unidos, né? Porque ele estava indignado com o que estava acontecendo. E assim, esse ponto do México é importante falar, né? Do por que ele estava indignado. Que a Sea Shepherd estava aceitando determinações do governo no México, que quase que era assim, o governo não estava fazendo o suficiente para fiscalizar, a Sea Shepherd estava tapando o buraco, e não deixava tapar o buraco como a gente queria, porque a gente tirava redes de pesca, a gente deixou de tirar, a gente perseguia pangas ilegais, deixamos de fazer isso. Então eles amarraram, né, as mãos da Sea Shepherd lá e falavam pro mundo, olha galera, estamos cuidando da vaquita aqui, hein, meu? Ó, essa Shepherd tá aqui. Então a gente acabou virando um selo de qualidade de uma fiscalização precária da marinha de lá, entendeu? E isso é uma coisa que o Paul realmente detestava. E aí tinha outros movimentos de fazer campanhas que não tinham nada a ver com conservação, campanhas para entender, achar novas espécies de baleia, ou entender uma espécie específica que não tem muito estudo sobre ela, mas a gente sabe que ela não está em risco de extinção. Então, enfim, o direcionamento estava muito longe, né? E o Paul estava naquela de querer resolver os problemas de matança de, né, baleias, golfinhos e, obviamente, a pesca ilegal. Ele saiu dos Estados Unidos, só que é a maior Sea Shepherd do mundo dos Estados Unidos, a mais estruturada. E é quem, um ano atrás, pagou direitos de uso de marca de várias Sea Shepherds do mundo. Eu acredito que já com uma maneira de segurarem o poder, caso ele Americano, saísse, porque assim, o conflito não surgiu só em 2022, né? Já estava surgindo uns anos antes. E aí o que aconteceu foi isso, ele saiu dos Estados Unidos ameaçou vários escritórios da Sea Shepherd. Olha, ou você fica com o Paul, ou você, né, e não usa a nossa marca Sea Shepherd aí no teu país, porque eu tenho direito de uso, ou você fica e no pianinho. Brasil eles não tinham esse direito de uso. Então, como a gente é muito antigo, né, a gente conseguiu direito de uso de marca bem antes. Mais ou menos no tempo que todo mundo começou a pensar nisso, a gente já pensou. Então, a gente tinha essa situação, a França também, o Reino Unido também, mas posso falar, cara, mesmo se a gente não tivesse, eu ia falar, eu posso ser... Eu gosto, né, uma das nossas colaboradoras, ela fala, eu posso chamar galinha pintadinha. Não pode, mas eu tô porque com é Paul outra Watson. marca já. Não, mas não interessa, o que for. A gente inventa qualquer Esse nome. direito Direito de marca, mas... Essa marca, inclusive, é difícil de usar. Cara, porque aí não é... Mas não ele é fundou uma organização com o nome dele agora, certo? Ele fundou a Captain Potts Foundation para nos países em que a Sea Shepherd não tá com ele pode operar, né? Então, hoje a Captain Potts Foundation existe em alguns países, né? Entendi. Você já teve uma ou várias vezes num navio da Sea Shepherd que teve algum conflito com baleeiro, assim, uma coisa... Não, uma nunca coisa fui mais pra de Operação ação, Baleeira, vamos dizer assim? não. Então, eu já tava na versão Sea Shepherd coxinha, eu acho. Mas faz tempo que não tem também, né? Não que a gente tem. vê os vídeos de 2015, 2013. Sim, então, porque o momento crucial foi mesmo no fim da década de 2010, né, em que inclusive foi quando ele entrou na lista da Interpol e tal, que o Japão estava mais agressivo por causa até da Discovery, né, a Discovery fez um documentário meio reality show sobre isso por 6 anos, né, e isso gerou muita
basicamente expôs o Japão pro mundo, né? Não foi Era no Animal era o Planet? programa mais assistido. Que a Animal Planet é da Guarda-Chuva, É né? o Whale... Whale Wars, Whale Wars. Defensores de Baleia. É o programa mais assistido historicamente da Discovery até hoje. Eles não conseguiram Olha. rebater isso, né? É muito popular. E a galera gosta de baleia, né? Uhum. A galera No gosta de geral, baleia, né? Não, e tem uma... O Paul, ele é... Inclusive, eu acho interessante, né? Porque ele é marinheiro, ele é ativista, mas ele se formou em comunicação, né? E eu sou comunicadora, eu me formei em comunicação. E é impressionante o que o mundo do ativismo precisa da comunicação, né? E ele fala, cara, você tem que ter os elementos básicos para você atrair o público em geral a prestar atenção em você. Que é violência... ele fala, né? Violência, sexo, tem 4 elementos, assim, que as pessoas se Fofoca. atraem. Intrigas. Não, é isso mesmo, cara. Por que o Big Brother no Brasil existe faz, sei lá, dos 25 anos? 25 Cara, é anos. isso, né? O pessoal gosta disso. Só que, obviamente, né? O que ele fez, por exemplo, né, na época das focas lá no Ático, ele levou a Brigitte Bardot pra lá. Então, em vez da Brigitte Bardot usar, né, um casaco de pele de foca do Ático, ela tava lá abraçando a foca e falando assim, gente, para de usar isso, que horror, né? Então, assim, esses elementos provocativos são muito uma ferramenta do Paul de realmente o que eles chamam, né? Chamaram no Greenpeace na época do Bob Hunter, né? De criar grandes bombas de mentes, né? De realmente transformar a maneira que as pessoas veem determinados temas, né? Muito legal. A gente tem aqui pelo menos 3 tipos de ativismo muito, muito fortes, assim, né? O ativismo pro oceano diretamente, o ativismo das carnes cultivadas no geral, tal, que é muito interessante. E o ativismo culinário, né? Que por mais que você seja despojado, assim, brincalhão, mas... ativismo culinário a gente come Não, falar. falou culinário. Qual que é o poder, Flavião, de uma pessoa comer uma... Eu posso falar por mim também depois, mas qual que é o poder de uma pessoa experimentar uma comida vegana boa? O poder? Porque muita gente experimenta comida vegana e não acha gostosa, porque experimentou uma comida vegana que não era tão bem feita e tal. Você acha que tem um poder aí em conversão de pessoas, da pessoa querer ser vegana depois de provar coisas veganas boas? Eu vou explicar, se eu entendi bem essa pergunta, Tá. se eu não entendi, foda-se que eu vou explicar do mesmo jeito, da maneira que Explica na eu sua entendi. cabeça, vai. Existe um estudo chamado Pirâmide de Maslow, desenvolvido por um psiquiatra na década de 50, sei lá, que ele fala das 5 necessidades básicas do ser humano, que são 5 degraus, né? Que o primeiro é comida, o segundo é sexo, o terceiro é poder, aquisições financeiras, o quarto é estudo da psique, né? Estudo da expansão da consciência, e o quinto seria a iluminação, o samadhi, nirvana. Esses 2 últimos, alguma coisa relacionada à religião? A espiritualidade. A espiritualidade, no geral. Tá. Porque, na verdade, a espiritualidade, ela vai muito além de religião, né? Ela vai de você saber de onde você veio, para onde você vai, basicamente. Esse né? tipo de... Por que Mas que eu tô a base aqui? seria a alimentação, então por a essa ordem que você falou. a base seria o quê? Comida e sexo. Tá, as Né? duas Então, primeiras. por exemplo, a pessoa tem o que comer. Aí, depois que ela tem o que comer, então agora eu posso transar. E ter um filho e tal, não sei o que lá. Aí depois ela teve filho, aí precisa de dinheiro para manter o filho. Aí ela vai atrás de dinheiro, né? Mas esse terceiro patamar, né? É muito poucas pessoas da sociedade que estão nele. Que, tipo assim, são os grandes famosos, os industriais. 1%. É um topinho de pirâmide, assim, né? E aí, essa galera, muitos chegam ali e falam, porra, começa a surtar, droga, depressão, síndrome do pânico. E aí vê que não é só ganhar dinheiro também. Aí você vai ter que expandir a consciência para ver que você precisa fazer alguma coisa que você se preencha. Expandir a consciência podia ser o primeiro, né? Ia ser tão mais fácil esse pulo. Mas aí, então, eu volto na onde eu achei ali que seria interessante falar de comida. Porque as pessoas estão muito ligadas em comida e sexo. Né? Comida e sexo. Mas e aí, até hoje só vi você falar de comida. Comida e prazer. Você tem um projeto paralelo que eu não sei o link? Ainda não. Isso? Não, mas o que acontece? Por isso que, pode ver, que as pessoas não querem nem saber o que é isso aqui. Isso aqui, se a maioria das pessoas verem, não quer nem saber se é vegano ou não, que vai comer. Vai comer um docinho, Foda-se. um brownie, né? Docinho, brownie, chocolate. Aí depois que comeu, fala, nossa, mas não tem ovo? Não tem leite? Não sei o que lá. E aí vê que é gostoso, fala, pô, então dá pra ser vegano, né?
aí a gente cai em outras vertentes, que a pessoa fala assim, mas é difícil, que nem esse safado que tá gravando aí, ó, né? É o Ariel da técnica. Cheguei no estúdio aqui, o Ariel, eu não conhecia ele, o técnico aqui, não sei o que lá, acompanho o seu programa, não sei o que, não. Eu já fui vegetariano 2 anos e meio, mas faz 1 ano e meio que come carne. Filho da puta, né? Então, aí você vê, pô, tinha que trazer ele pra falar aqui também, né? Mas enfim, aí por que a pessoa cai nisso? Você quer falar, Ariel? Não? Você quer falar por que você caiu nisso? Deixa pra próxima. Porque sempre tem um microfonezinho na técnica, né? Mas aqui então, aqui não tem, né? Que é pobre. Enfim. Mas geralmente tem quando o cara participa. Participa, né? Enfim, aqui não participa, foda-se. Então, o que acontece, né? A comida acaba sendo o que, assim, é um princípio muito primitivo do ser humano comer. Né? E aí depois que tem a comida, vai para procriação. Então por isso que as pessoas sempre querem comer e falam de comer, e aí se reúne para comer e come, sabe, só pensa em comer. O vegano é pior ainda, né? Porque ele já almoça fala de receita, pensando já no que vai jantar. Porque então a gente tem uma coisa primitiva da sobrevivência muito forte, né? E isso é explicado na ciência também, até um pouco mais ligado para a espiritualidade também, ligado ao cérebro reptiliano, que é uma glândula que isso aí a ciência descobriu, que ela está muito ligada ao fator primitivo. Reptiliano? Existe? Cérebro reptiliano. É o complexo R. Cientificamente, complexo R. Eu nunca vou falar. Pode. As pessoas ligam reptiliano. Aquela teoria da conspiração. Nada a ver, então. Não tem nada a ver com aquela teoria. Não tem nada a ver. Mas não tem mais nada a ver. Na evolução, né, a gente tinha um cérebro menos evoluído e ele foi evoluindo o seu córtex frontal e tudo mais, mas a gente ainda tem o cérebro, enfim, que veio da evolução básico, lá da antigo, mais básico, enfim. Que está muito ligado ao primitivo, entendeu? Porque você imagina, né? O homem primitivo, ele não tinha cartão de crédito. Né? Ele não tinha recursos, então ele estava com fome, ele ia comer. Como os animais na natureza. É o mais básico de tudo, né? Como que os animais são na natureza, né? Eles só pensam em comida e sexo, comida e sexo, comida e sexo, né? Eles não têm cartão de crédito, eles não têm internet, né? Boleto, né? Não tem boleto, não tem preocupação, né? E aí o que acontece? O ser humano, isso explica até por que o ser humano ainda é tão primitivo, né? A ponto de a comida ser tão importante assim, né? Não que a gente não deva comer, obviamente, né? Mas muitas pessoas não conseguem fazer um jejum. Muitas pessoas não conseguem ficar algumas horas. Ai, eu tô com dor de cabeça. Ai, eu vou passar mal. Sabe, sabe? Mas isso que é a loucura, né? Porque a gente tá num ambiente muito diferente de como a gente era na pré-história. A gente ficava dias sem comer, a gente ficava sem encontrar, né? Enfim, até se fala que a caça mesmo era o que era raro que acontecia, se acontecia, né? Em alguns grupos humanos. E a gente agora vive numa vida de abundância, só que um comportamento de escassez. Aquela coisa de vamos jantar o máximo de açúcar, de nutriente, disso, de aquilo. A gente está consumindo comida de uma maneira avassaladora que o nosso corpo não precisa. E aí vem as novas doenças, né? Diabetes, obesidade, tudo mais vindo disso, né? O sistema cardíaco, né? Dando seus piripaques, enfim. A gente é louco, né? A gente está num mundo abundante hoje e vivendo como se... Nosso corpo fica vivendo como se a gente estivesse numa crise constantemente. E acontecem coisas muito bizarras, né? Inclusive, falando em alimentação, a alimentação do ser humano é baseada em 5 alimentos só. Entendeu? Batata, milho, soja, eu acho que o Gus, você sabe até mais sobre isso, né? Carne e trigo, sabe? Tipo, 50% das calorias são 5 vegetais. Sei se é nada, mas faz sentido. E 75% acho que se não me engano, 12 vegetais e 5 animais. É um negócio assustador, assim. É quase nada de variação. E aí essas monoculturas, né? Eu não sei nem porque eu comecei a falar nisso. Mas eu tava falando de alimentação. Vai na sua aí. Mas o que acontece é que, assim, as pessoas... Eu ia falar da monocultura, mas eu ia falando outra coisa mais interessante antes, eu acho. Mas, enfim... Mas eu acho que assim... Você começou falando da pirâmide de Maslow, de por que as pessoas comem, né? Então, por que a pessoa não consegue parar de comer carne. E aí o que acontece é que a gente tem uma coisa muito primitiva, né?
em relação à alimentação, Tá. né? E a carne mesmo, né? É até interessante falar sobre a carne, porque as pessoas falam, não, que o homem evoluiu da carne, não sei o que. Olha, a gente come carne hoje, a gente não, porque a gente é vegano. Mas as pessoas comem carne hoje 3 vezes por dia porque tem geladeira. A geladeira está na sociedade faz quanto tempo? 50 anos? Um pouquinho mais, sei lá? Menos, enfim. Antes, para você comer carne, você tinha que caçar, né? Ah, mas tem os criadores. Mas se você matava, tinha que comer já na sequência. Conservava de outras formas, com sal, com não sei o quê. Mas aí sempre foi muito mas mais eram difícil. porções muito menores, com certeza. Muito melhor. E aí morrer de E veia comia toda entupida. ela, né? As entranhas, tudo, vai tudo. E aí tinha que matar e comer, matar e comer, matar e comer. Não tinha conservação que nem hoje. E aí o que acontece é que, assim, isso justifica que esse monte de doença que tem hoje em dia, de se comer carne com uma constância tão grande. Fora um monte de coisa que tem na carne. Sorbato de potássio, um monte de conservante, um monte de porcaria. São mais de 400 remédios que são autorizados a usar nos animais, por exemplo, porque as pessoas falam, nossa, que nojo carne cultivada. Mas carne cultivada é só o tecido, não tem nenhum químico ali no meio, né? Enquanto você pensa no produto que a gente está comendo na natureza, tem todos os remédios, todos os antibióticos. Em peixe ainda usam hormônios, né, na produção. Na produção de peixe. Na E no mar produção tem de toda peixe. a poluição marinha que a gente joga, que o peixe tem. Até toda atômica, né? A poluição da terra metais mesmo, assim. pesados, né? A poluição Cara, dos do agrotóxicos, solo, por exemplo, né? Então, o agrotóxico é usado na soja, a vaca é alimentada de soja. Então, a carne que a gente come, ela é cheia do agrotóxico que acumulou pela cadeia produtiva. Ali, Né? Então, a carne é super cheia de coisa. Sim. E aí, o que acontece? As pessoas se justificam tanto, né? Ah, porque a carne. Não é normal consumir o tanto de produtos de origem animal que é consumido hoje em dia. Né? Não, mas sabe o que eu queria? Na verdade, a pergunta era mais simples. Eu deixei você ir porque eu vi que você foi legal aí na sua viagem. Mas é mais na prática mesmo. Você dá curso de como fazer queijos por aí, que nem eu falei no começo. Sim. Qual que é o poder que eu quis dizer, assim, de você ver uma pessoa... Eu imagino que muitos ovo-lacto-vegetarianos, ou até pessoa que come carne e tudo mais, ela vai ao curso e experimenta aquele queijo e fala, nossa, eu não sabia que podia ser assim e tal. Você já presenciou alguém que falou, nossa, agora eu vou ser vegano por conta disso? Sim, várias vezes. Então, é isso que eu tô falando. É um ativismo muito eficaz, né? Eu mesmo... Prática. Muito prático, porque eu mesmo... Eu seria vegano, eu já tinha decidido já, mas quando eu conheci a pizza vegana lá em 2007... Com tofu. Não era tofu, não. Era do lar vegetariano. Eles já faziam uns queijos diferentes ali. Ah, vegarela, né? Isso. Eu vinha de vegarela. Campinas para São Paulo só por causa dessa pizza. Cara, isso acelerou muito eu ser vegano. Olha que loucura. Isso que eu tô dizendo, entendeu? Você acha que... Eu acho, pelo menos, que o ativismo culinário ele tem um papel assim... Esse lance de fazer queijo e tal. A pessoa fala, nossa, dá pra fazer, eu vou fazer. Quando eu comecei, se você não sabe, eu fui o primeiro canal de culinária vegana do Brasil, né? Não tinha nada, né, Fabião? Você é vegano há quantos anos mesmo? 14. 14. Foi junto com o programa. Sério? É mesmo? Porque, assim, a gente se conheceu... Ah, mas você é vegetariano há 34 40? anos. Ah, 34 anos Porque vegetariano. quando eu te conheci, você já não comia carne, pelo menos. Não comia carne. Tá, Aí foi assim, quando eu comecei... Você lembra que antes do vegetariano eu tinha o Cozinhando. Não lembro. Lembra? Você vai lembrar sim, sabe A por quê? B12 aqui, não sei você vai se- lembrar porque eu fiz 2 episódios que tinha leite e ovo. Aí eu Ah, falei, ô Fabião, posta aí. E eu falei que não ia Você postar. falou, não vou postar não, porque... É verdade. porque eu vi assim, é só coisa vegana e tal. Ah, posta aí, caralho. Daí, nessa época, eu recebi hate pra caralho. Não, que você é um filho da puta, que você usa leite, ovo. Eu falei, caralho, mas eu achava que eu tava ajudando. Né? Sou tão legal, né? Porque na época eu era vegetariano e eu achava que, tipo, ser vegetariano é foda pra caralho. Na década de 90 era mesmo. Lá no interior. Né? Porque não tinha vegano. Você já ouviu falar em vegano? Parei em 92. Né? Não, 92 tava jogando bolinha de gude, eu acho. Eu também, mas enfim. Mas com 15 anos eu parei de comer carne. Caralho. Eu parei com 24, 25, acho, sei lá. E aí, quando eu percebi que, tipo assim, eu tava cansado de... As pessoas falavam assim, mas o que o vegetariano come? O que o vegano come? Não sei o que, taraná. Daí eu falei, caralho, eu acho que eu vou ter que começar a cozinhar, que não sei cozinhar, mas eu acho que eu vou ter que começar a cozinhar alguma coisa pra mostrar pras pessoas que dá pra, né, comer, gostoso, tal, não sei o que lá. Só que daí, quando eu criei o programa, eu falei, caramba, mas não sei cozinhar.
Como que eu vou fazer agora? Fudeu. E eu não sei cozinhar nem vegano. Eu não sei cozinhar nem com leite, com ovo, imagina vegano. Daí eu falei, caralho, mas o que eu sinto falta? Aí tudo que eu ia sentindo falta, não tem pizza, não tem hambúrguer, e não tinha nada, né? É. A questão da escassez de queijo vegano sempre foi grande. Até hoje, eu acho que você recebe esse feedback. Né? Até hoje, sabe por quê que até hoje? Porque o que acontece, né? Os queijos que eu faço... Aliás, você não pode chamar de queijo se não for fermentado, né? Então, assim, o que existe no mercado hoje muito para vender, né? É uma massa à base de amido de batata, óleo e aroma artificial. Isso não é queijo, entendeu? É um substituto, quebra um galho, legal, mas não é queijo. Você vai colocar, imagina, pega uma pizza, é massa, trigo, né? Aí você coloca amido de batata em cima. Porra, carboidrato em cima de carboidrato. Entendeu? E aí você vai falar, mas é um substituto, não sei o que lá. Mas não é saudável. Sim. Entendeu? E aí teve uma época que a gente só se importava mesmo se é gostoso e parece. Você lembra do monte de queijo? Parecia que você tava pondo essa caneca assim, só caneca, sem água, em cima da massa. Não existe ainda. Nunca. Não, essa marca não. Não existe? Falhou. Não. Tinha a queijoquinha também, que depois eu fui até responsável em divulgar. Né? Mas na época era um substituto. E lembra que a primeira vez que eu. Nossa! E eu achei revolucionário na época. Era revolucionário. revolucionário. Era foda. Aí depois veio os queijos de uma outra marca, que eu não vou falar o nome, porque. Né? Tem, 2016 não tá tem até hoje. Não tá pagando, né? Que é de qualidade duvidosa também. Mas na época também era o máximo que tinha. Tinha gosto de manteiga. Parecia que eu comendo um tablete de manteiga, assim, o bagulho, né? Mas era o que tinha também. E aí, nessa época, eu fiquei. E já vinha. Eu fiz no programa até queijo de batata também. Né? Quem vegano dessa época? Você nunca fez queijo de batata? Já, pô. Porra! Ruim pra caralho. Mas na época era o que tinha. E eu fiquei com esse negócio na cabeça. Né? Porque aí em 2017, 2018 entrou as carnes 2.0. Eu falei, cara, mas queijo não tem ainda. Daí até começou a vir uma marca ou outra. Só que o que acontece? Ainda é um mercado de pequena escala. Né? Põe na gôndola do mercado. Os produtos fermentados, eles são como a gente. Se você olhar no espelho hoje, você está de um jeito. Semana que vem você está de outro. Daqui um ano, você está pior ainda. Isso pro mercado não é bom, né? E o mercado... Existe um filho da puta chamado engenheiro de alimentos, que ele é um filho da puta porque ele estipulou que desde o primeiro dia até um ano depois na gôndola do mercado, o produto tem que estar igual. E nem você é igual. Como que você quer que o produto seja igual, porra? Então, isso é o orgânico. O orgânico é isso. A gente é orgânico. E não faz sentido comer uma coisa que não seja orgânica, né? Então, os queijos... Voltando no queijo. Né? Eu comecei... E queijo é saúde, né? Tipo assim, é um probiótico, né? O probiótico reflora o intestino, né? Você vê a pessoa que é enfesada, eu gosto de falar muito isso nos meus cursos, a pessoa que é enfesada, né? Enfesada, geralmente você fala, essa pessoa tá enfesada, mas fala que tá brava, né? Por quê? Fica com cara de bosta, né? Porque enfesada é o quê? Não caga, cheio de fezes. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa tá com uma barrigona assim, você acha que é barriga de chope, mas é barriga de bosta, né? E aí, o que acontece? A gente é composto de 80% de água. Quando você joga uma bosta na água, o que acontece? Suja tudo. Não, joga uma bosta na água. Ela boia. Afunda, boia. É boia, porra. Ela suja a água também. Suja você não vai a beber uma água mas com bosta da dentro. bosta. Se ela estiver mais líquida, ela vai sujar. Mas se estiver mais durinha, ela vai... Olha o caminho. Daí, presta atenção, a bosta Beijo boia. pra A bosta tá aqui, ó. Ela vai subindo pra cara. Aí você fica com cara de bosta. Entendeu? O porquê da expressão cara de bosta? Você tá falando isso pra dizer que as pessoas têm que comer probióticos e alimentos saudáveis. Eu tô incentivando pra poder... você a cagar. Entendeu? Só que você vai cagar se você tiver probióticos. E aí esses probióticos são dos queijos de verdade, saudáveis. E aí esses eu ensino e incentivo as pessoas a fazerem, né? E nem você vai falar, mas na Europa, nos Estados Unidos tem. Não tem. Porque, inclusive, o ano passado eu fui fazer uma turnê, passando por 6 países na Europa. Fermentado? É raro. É mesmo? É raro. É mais processado, assim? Essas merdas de Violife, essas porra aí que... Entendi. né? Quebra um galho? Dá, derrete. Quebra. Até eu como. Qualquer idiota come. É gostoso também, né? Mas não é saudável pra você comer no dia a dia, entendeu? Agora, você quer ver uma coisa que é um queijo mesmo? Um tofu.
Tofu é um queijo de soja. Mas É ele não é fermentado, né? Fermentado? O tofu é O tofu- coagulado. Coagulado, é. É. Mas ele não Aí, passa eu já te peguei. um processo de Não fermentação? pode chamar de queijo, então. Não passa. Não, mas lembrando, isso. né, Mas que lembra um também queijo, né? Então é isso. o queijo de origem animal, ele é muito danoso pra gente, né, na nossa saúde. Ele Não é é saudável. até um pois alimento é. que vicia, né? Você diz que ele tem lá, eu não lembro que elemento. A caseimorfina. É, isso aí, que vicia, Que é né? morfina. É uma loucura. É que nem eu açúcar, já enfim, vi... Por isso que ele vicia, porque é uma cientistas- morfina. mas eu Não. ouvi um cientista rebatendo essa questão de vicia ou não vicia, não mas sei. é- Mas as claro. pessoas gostam muito, né? Agora não sei se é porque é É. gostoso ou porque vicia. Mas eu tenho uma enfim. outra teoria também a respeito do queijo e do leite, né? Imagina que o leite é um alimento do animal lactente mamífero, que é para ser usado durante só quando o animal tá ali naqueles primeiros anos de vida, né? No reino animal ainda é meses, né? Não chega nem a ser anos, né? E aí, tipo, o ser humano, depois de grande, vai querer tomar um leite de uma mãe que não é Não, sua. Uma outra Isso espécie, aí né? né? Isso é Porque super a composição do leite é completamente diferente, né? Porque a nossa é pura, parece que ela é mais líquida, né? Enfim, então, Ah, você é imagina completamente que diferente. uma vaca, e depois de alguns meses, ela tá com 300 quilos. Exatamente. A gente, mais de- gorduroso, a mais gente calórico, depois de enfim. alguns meses, tá com 8 quilos. Você quer ter 300 quilos aí? Então, Não, e você Porra. tem 2 estômagos, né? Pra digerir tudo. Então. exatamente. O leite é feito para levar um bebezinho para se tornar numa coisa de 300 quilos, né? Quando a gente pensa na vaca. Então, a composição, você pensa lactose. Todas as coisas que terminam em ose, glicose, frutose, são todos açúcares, né? Então, o leite é uma quantidade muito grande de açúcar, com uma quantidade muito grande de gordura e um pouco de proteína para fazer esse animal conseguir crescer. Quando a gente concentra isso no queijo, né? Que os Nossa, nutricionistas estão falando na TV, não coma tanto queijo amarelo, porque uma fatia tem 50 calorias. Porque é uma quantidade concentrada de açúcar e gordura, né? É. Gente, infelizmente, Falando pra caralho, vão né? ficar muitos assuntos para trás. Porque eu tinha várias dúvidas ainda. Eu acho que eu vou te convidar de novo se você quiser vir. Com porque certeza. Nem, nossa, já passou todo o tempo da Não, gravação? cara, passou. São 2 horas aqui já? Passou mais de 2 Nossa, horas. Puta já. merda. É. Então, assim, tem muita coisa para falar ainda a respeito de Vai ser um carne prazer. cultivada. Tem muito mais coisa também para falar sobre o oceano. Então, assim, quando eu Não, for eu venho falar com sobre o maior meio prazer. ambiente aqui, você vem representar o vamos- oceano. Porque... Vamos falar dos específicos peixes, falar de salmão, É, falar de tilápia, então. falar É, especificamente de pois alguns é. peixes aí que a gente... E o Flavião também, poxa, a gente vai gravar também, amanhã vai gravar Vamos, né? uma entrevista aí também para falar da sua vida também, depois, enfim, tem tempo aí pra gente conversar, mas infelizmente esse episódio aqui foi marcado até por sinais alerta da Defesa Civil, Porra. teve de tudo aqui, Não, né, alagou dessa tudo vez lá no meu aqui. prédio lá, velho. Nem sei se Vamos eu ver como vou é que a chegar gente em vai sair casa do hoje. estúdio. Gente, muito obrigado a todos. Eu quero fazer de novo um agradecimento aqui aos apoiadores The Pollination Project, que está fazendo com que esse podcast continue, vai continuar pelo menos aí esse ano inteiro por conta disso, por conta do apoio deles. Então eu incentivo que se você tem um projeto vegano, se inscreva, porque pode ser que você seja escolhido e você pode ter um aporte para colocar o seu projeto na rua, o projeto rodando, tá bom? O link está na descrição. Muito obrigado também Live Up, que é uma empresa de marmitas congeladas saudáveis, e eles estão com 6 opções veganas. E você tem um cupom para a sua primeira compra, que é o Fábio 10, 10% de desconto. Aproveita, marmitas veganas a partir de R$ 14,99 em mais de 80 cidades do Brasil. Clica no link da descrição para ver se atende aí a sua cidade. Muito obrigado, Gus. Você volta. Muito obrigado, Nath. Você volta. Muito obrigado, Flávio. Você mesmo sem eu querer, você vai acabar voltando, porque você volta mesmo. Então é isso. Obrigado. Gente, os links deles na descrição também, tá? Segue nós lá, Siga no porra. Instagram. É isso aí. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.